E aí? Tudo bom? Tudo bem? Cara, curti bastante. Eu fiquei viajando nessa luz, nessa iluminação aí. Me fez pensar. Eu joguei esse nome aí e tu curtiu, Cara, né? mas eu já tinha pensado nesse nome. De. Já. De alguma coisa. Porque lá no Dojo a gente acredita, né? Que tá iniciando-se uma nova era. Então tem literalmente tudo a ver com. Enfim. Eu pensei por conta do digital, né? Porque eu escuto muito esse Pode ser negócio também. da nova era do digital. E aí eu pensei. E acho que isso abrange muita coisa, né? Não no momento que a gente está hoje vivendo, mas os novos tempos. Não só do digital, mas. Enfim. Cara, eu queria começar falando do daquele assunto que a gente estava falando na call anteontem, Qual? da zona de genialidade. O assunto que eu ia trazer, eu pensei em começar falando sobre ele, tem a ver com isso, porque na palestra lá do Rafa Moreira, ele estava no evento do Davi, ele fala sobre o estado da alma. Eu não sei direito o que ele faz, acho que ele é um psicólogo, mas ele cada vez mais se aprofunda nesse tema, ele deu um nome para o que ele fala, para o que ele faz. Ele, ele fala, tinha muito expert lá no evento, né? Então a maioria, ele fala sobre o posicionamento e sobre o que as pessoas estão fazendo, se elas curtem, se elas realmente fazem com o coração aquele negócio, né? Ele fala, pô, o Davi tem um brilho nos olhos. Ele fala com a alma, esse era o ponto. E aí ele faz um exercício lá de conversar com a criança interna, com a criança Com o interior, né? exterior, sim. Que aí eu travei, depois a gente pode entrar nesse assunto. Por que você travou? Vamos fazer o exercício aqui agora. Eu travei. Teve uma hora que eu cheguei lá e falei, cara, não consigo continuar esse exercício. Aí Foi no ao vivo ali, na hora. Tava todo mundo fazendo ao mesmo foi. tempo. Eu tava até com a Ana Luz do lado. A gente conversou. Porque depois ele fala, pergunta pra quem tá do seu lado se você conseguiu fazer, como é que foi. Aí eu perguntei pro cara do lado, não, eu já fiz há muito tempo. Aí eu perguntei pra ela, não, também, já tava muito, muito bem definido. Aí eu falei com ela falou, cara, você tem alguma trava Emocional. emocional, Enfim, você acha que é papo. Mas também é um exercício que quanto mais você faz, eu acho que mais Vai destravando. isso, mais longe você vai chegando. E aí eu queria começar perguntando isso. Você acha que você já está na sua zona de genialidade ou você está em algum lugar nela já, né? Porque eu acho que a zona, você pode, acho que transitar talvez em outras coisas, né? Outras vertentes do que você já faz. E mesmo assim, não sair da zona de genialidade, né? Eu Zona penso assim. fodástica, né? Zona fodástica, Vamos reforçar o branding aqui? Zona fodástica. Tá. Então, essa é uma resposta muito fácil de responder. Porque a gente tem as 4 zonas de atuação, né? Que você provavelmente já deve saber, mas vamos explicar de uma maneira um pouco mais clara. A gente tem a primeira zona de atuação profissional, que é a zona de merda. Então, assim, é muito fácil também, de certa forma, você reconhecer uma pessoa que tá nessa zona. Ela não gosta do que ela faz, ela não é bem remunerada por isso, ela não tem literalmente o brilho nos olhos de uma pessoa que trabalha mesmo, vive o que ama. Essa é a primeira zona de atuação. Aí a gente tem a segunda, que é a zona de competência. A zona de competência é literalmente aquela pessoa medíocre. Tirou ela e botou outra pessoa no lugar, vai ser a mesma coisa, vai dar o mesmo trabalho, né? Então, assim, a pessoa que está na zona de competência, ela não consegue fazer uma empresa prosperar, por exemplo, mas também não quebra uma empresa. Diferentemente de uma pessoa que atua na zona de merda e tem um trabalho tão ruim que pode vir a, enfim, quebrar uma empresa ou qualquer coisa do tipo. Então, essas são as 2 primeiras zonas e as zonas que a gente diz que são ruins, né? Da pessoa atuar nela. Porque imagina, hoje você trabalha com algo que você não gosta. Daqui a 10 anos, imagina como vai estar a tua cabeça, né? Então, ansiedade, burnout, depressão. A gente está na era, literalmente, das doenças mentais, né? E assim, muita gente fica tentando tratar doenças mentais também com coisas físicas. A gente nem vai entrar nesse assunto agora. Mas, enfim, se a doença está na cabeça, a gente precisa começar tratando da cabeça também, né? E uma das coisas que a gente precisa fazer para que as pessoas não sofram tanto desse mal, que é o burnout, que é a ansiedade, a depressão, o primeiro passo é você começar a trabalhar com algo que você gosta. Porque no longo prazo, isso vai causar um puta prejuízo pra você. Então, a gente tem essas 2 primeiras zonas, que é a zona de merda e a zona de competência. Aí a gente tem as outras 2, que é a zona de excelência. Já é uma zona boa de você atuar, né? Porque você faz o que você gosta, você é reconhecido por isso e, naturalmente, você, enfim, se sente bem fazendo isso. Você gosta do que faz, é natural. Então, assim, eu digo que quando eu era professora de inglês, eu tava nessa zona.
Quando eu era atriz, eu tava nessa zona também. E a zona de excelência, você não é só bom no que você faz, você é realmente bom. Você é realmente bom e você gosta muito do que faz. Então, assim, muitas pessoas podem até confundir a zona de excelência com a zona fodástica, que é a última zona. Mas qual que é a maior diferença entre essas duas? Quando você tá atuando na zona de excelência, você tem um único sentimento, que eu falo isso dentro da comunidade. Como que você pode identificar a zona que você tá? Cada zona desperta um sentimento diferente em você. Por exemplo, da zona de merda é frustração, insatisfação, apatia. Porra, você não tem vontade de levantar pra trabalhar, mas assim como você também tem vontade de fazer mais porra nenhuma na vida, porque o trabalho te consome tanto que você tá nesse nível. Então, assim, na zona de excelência, o sentimento mais em evidência é: tá faltando alguma coisa. É literalmente isso, não tem mais nada. É a única frase que vem na sua cabeça. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô, enfim, recebendo aqui o meu dinheiro, tô fazendo uma parada que eu gosto, tô sendo reconhecida, mas você acorda e fica, caralho, porra, não sei o que é, tá faltando alguma coisa. Então, esse tá faltando alguma coisa é literalmente o Big Leap, tem até um livro que fala, é um livro sobre a zona fodástica, né, que eles chamam inclusive de zona de genialidade, The Genius Zone, que fala sobre esse grande salto da zona de excelência pra zona fodástica. Então, quando uma pessoa pergunta, Babi, como é que eu sei se eu tô ou não atuando na minha zona fodástica? Você não sabe. Porque se você soubesse, você não estaria me perguntando, né? Então, Ele falou isso. Ele porra, falou eu isso sempre falo isso. Você não... Se soubesse, você ia perguntar pra mim. Você sente. Você ia lá e você ia fazer, você ia sentir, exatamente. Então, assim, eu sei que você tá me perguntando por que a gente tá aqui fazendo esse podcast, mas você sabe que eu tô atuando na minha zona fodástica. Não, tô perguntando porque eu também sou curioso. É um assunto que eu tô estudando também, não é só por sua sim. causa, assim. Mas claro que a gente tem também aquilo que você falou, né? As microzonas dentro da zona macro, que é a zona fodástica. Tem várias coisas, isso que você perguntou, né? Mas enfim, eu já atuei em várias microzonas dentro da minha zona fodástica, mas hoje eu realmente acredito que eu tô fazendo o que eu faço de melhor no macro, sabe? Então, assim, foi um longo processo. E uma das coisas que fazem com que eu tenha, de fato, certeza que eu tô atuando nessa zona não é as pessoas de fora que falam isso pra mim. Porque eu até cheguei a comentar com você que eu fiz um evento no sábado e a moça falou, cara, você é a primeira coach que eu vejo e falo, caralho, ela vive o que ela prega. Dá pra ver no seu olho que o que você tá falando é verdade. Você falou isso. Só que eu não sei que eu tô atuando na minha zona fodástica porque essa pessoa falou isso pra mim. Eu sei porque eu sinto isso, eu vibro isso. E pelo fato de eu sentir, de eu vibrar, a pessoa de fora consegue reconhecer. Então, se você também depende de pessoas externas pra falarem, você tá atuando na sua zona, não, eu tô vendo aqui. Não, não é isso. É você que tem que sentir. Então, se você tem uma necessidade externa da pessoa falar, você acha que eu tô? Fudeu, você já não sabe, já tá perdido, já tá esquisito. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, por isso que quando a gente tava na chamada, você falou disso, do brilho no olho, eu falei, não, segura, vamos conversar no podcast, porque foi exatamente foi dessa forma que ele descreveu, né? Então, assim, é o que eu tava pensando também. Existem, na zona de excelência, você pode ter várias, né? Não necessariamente uma. As zonas de excelência são várias. E na fodástica também. Não. Não? É porque, enfim, como que a gente definiria a zona fodástica? Ela é a junção de todas as suas zonas de excelência. Então, por exemplo, vamos na jornada da minha vida e você pode falar um pouco da sua também pra gente tentar descobrir, enfim, pra você conseguir exemplificar também. Consultoria, 2 horas de consultoria. Consultoria gratuita aqui, vamos ver se você tá na sua zona ou não. Não, eu sei que eu não tô. Mas, por exemplo, no meu caso, eu sempre joguei futebol, assim, desde 8 anos. Só que eu não só jogava futebol. Porra, eu era muito boa. Eu ganhei todos os torneios da minha escola, né? Então, ganhei todos os torneios da minha escola, sempre ganhava tudo, jogava pra caralho. Tipo assim, eu era muito boa. Todo mundo sabia que eu era muito boa e eu fazia aquilo ali muito bem. Então, eu joguei por muitos anos da vida. E aí, isso me ensinou muito a, trabalhar em equipe, a ter esse espírito de liderança. Então, assim, me ajudou demais. Eu era realmente excelente nisso que eu fazia. Competitividade eu era muito boa. também, né? Competitividade ajuda muito. A galera acha que é ruim, mas é sempre bom. Se você sabe fazer da maneira certa, né? Enfim, se você se compara... Enfim, tá, outro assunto. Depois a gente fala disso. Aí tem a zona... enfim, jogava futebol. Aí eu virei atriz também. Então, desde muitos anos, desde muito tempo, eu sempre fui atriz, mas também não era atriz. Tô fazendo um hobby aqui. Cara, eu ganhei prêmio de melhor atriz por 3 anos seguidos no Teatro dos Grandes Atores. Eu ganhava vários prêmios de melhor figurino. Eu sempre fui muito foda atuando também. Eu lotava o teatro e eu gostava muito disso. Eu gostava de estar no palco, eu gostava de me desafiar, eu gostava de me comunicar com a plateia. Então, assim, eu também não era só uma atriz, eu era uma atriz excelente, assim, muito, 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 muito boa. Então, aí a gente já tem a minha primeira zona de excelência, que é jogadora de futebol, a minha segunda zona de excelência, que é atriz, e a minha terceira zona de excelência, que é professora de inglês, que no caso foi, né, o meu último trabalho antes de fato virar coach, que foi como eu consegui minha independência financeira, criei um curso digital, tenho vários alunos, realmente consegui evoluir muito como profissional, como pessoa, e eu também não era só uma professora de inglês, eu era uma professora de inglês muito, 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 muito boa, tanto que eu tinha agenda lotada, eu vendi vários cursos de inglês, fiz isso por muito tempo, as pessoas falavam, nossa, você foi a melhor professora que eu já tive, você dá uma aula muito diferente, enfim.
Só que eu percebi que, na maioria das aulas que eu dava, eu não tava agindo como professora de fato. Eu tava agindo como coach. A pessoa entrava na aula e contava a vida toda dela pra mim. Eu resolvia todos os problemas dela. A diferença é que era inglês. E ela me pagava menos, porque eu era professora de inglês. E hoje eu cobro mais como coach. Então, assim, eu tenho várias zonas de excelência, coisas que eu faço muito, 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 muito bem. Só que qual que é o ponto da zona fodástica? Ela é a junção de tudo, sabe? Então, assim, na zona fodástica, eu atuo como coach. Então, coach, eu preciso entender cada pessoa que chega até mim. Quais são as dificuldades dessa pessoa, quais são as dores dessa pessoa. E quando eu fui professora de inglês, eu tive que fazer muito isso. Porque eu precisava entender as individualidades de cada aluno e ensinar ele de uma maneira que fosse boa para ele. Porque tem aluno que prefere estudar, sei lá, com música, com série, ou aluno que é mais avoado, aí eu preciso aplicar uma estratégia diferente, enfim. Então, ser professora de inglês me ajudou muito a lidar com cada pessoa no âmbito individual e a agir mesmo como professora, como uma figura de liderança, né? Vamos dizer assim, de estar na posição de ensinar. Só que aí, na minha zona de excelência de atriz, eu atuava, então eu tava no palco. Então, eu precisava, me ajudou muito a ter essa linguagem corporal de confiança, sabe? Porque eu precisava estar no palco, passar confiança, fazer os personagens, então isso me ajudou muito a saber lidar com o público de uma maneira, enfim, natural. Tanto que você sabe que eu não ensaio pra nada. Eu chego e falo. Eu não fico pensando o que eu vou falar, porque eu já sei o que eu vou falar. Mas isso tudo foi construído quando eu tava atuando na minha zona de excelência. Aí, jogadores de futebol, por exemplo, trabalho em equipe, esse espírito de liderança, de competição. Então, assim, cara, se você chegou na minha consultoria, eu vou resolver a porra do seu problema, porque já tá dentro de mim desde quando eu jogava futebol. Eu vou ganhar essa porra, eu vou ganhar essa porra, eu vou ganhar essa porra. Então, pra mim, eu vou ganhar se você ganhar. Hoje em dia é assim, eu vou ganhar se você ganhar, se você conseguir de fato resolver os seus problemas, descobrir a sua zona fodástica, quebrar todas as suas crenças. Então, assim, eu acredito fielmente que a zona fodástica, ela é uma só. É aquilo que você faz de melhor, é aquilo que você veio fazer no mundo, enfim, o que os religiosos e espiritualistas dizem que é a sua missão de vida. Você veio pra cá pra fazer isso, sabe? As zonas de excelência são várias, mas a zona fodástica é só uma. E quem fala que não é uma, é porque não achou ainda. Mas você não acha que você consegue... Você acha que você tá no seu ponto final já da sua zona fodástica? É porque, então, não é o ponto final, mas é fazendo o que eu vou fazer no meu ponto final. Talvez eu não tenha... Você se vê fazendo isso por muito mais tempo? Até o final da vida. Eu me vejo fazendo palestra, me vejo dando consultoria, me vendo fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, só que numa proporção muito mais macro, com muito mais pessoas, né? Então, por exemplo, hoje eu tô aqui fazendo meu primeiro podcast, mas eu me vejo falando sobre esse mesmo assunto e mais 40 mil outros podcasts. A mesma coisa a palestra. A primeira palestra que eu dei foi pra, sei lá, 20 pessoas. Não, 25, 30, enfim. E aí eu me vejo fazendo a mesma coisa daqui a 20, 30 anos, só que pra 30, 40, 50 mil pessoas, sabe? Então é fazendo a mesma coisa, só que numa proporção muito mais macro. Só que, em teoria, é a mesma coisa, né? Sim. Sim, é. E você? Mas você tinha... Calma. Você deve ter mais algumas perguntas. Tá, vai. Mas você tinha essa visão da sua zona de excelência, por mais que você não estudasse talvez isso na época ainda, eu não sei quanto tempo você já tá nessa jornada de autoconhecimento, né? De olhar o que você faz e entender, assim, de forma mais racional. Você já tinha essa noção que você era muito boa fazendo o que você fazia antes? Eu sempre me achei muito boa em tudo, né? Sim. Aí depois você fez começou a mapear e teorizar, né? Que é colocando nas 4 zonas. Então, diferenciando. é porque eu tive esse conhecimento das zonas quando eu ouvi o podcast do Alan, porque eu nunca soube muito dividir. Esse lance das zonas realmente foi quando eu vi esse podcast que eu comecei a estudar sobre, ler livro, pesquisar vídeo, etc. Mas antes era só... Eu sabia que eu era muito boa sendo professora de inglês, mas todo dia eu acordava e falava, pô, tá faltando alguma coisa. Então, assim, eu sempre vivi isso, sabe? Só que eu não dava nome às coisas. Eu não sabia que eu estava na minha zona de excelência e não na minha zona fodástica. Só que é muito doido, cara, porque, assim, esse processo de descobrir a sua zona fodástica, quando você tem ajuda externa, por exemplo, de um coach, vamos supor, é muito mais fácil. Só que é um processo, sim, que você consegue fazer sozinho, se você tiver com a sua consciência, né, a sua consciousness limpa e aberta. Porque, o que eu quero dizer com isso? A vida dá sinais pra gente. As pessoas dão sinais. Então, assim, quando eu era professora de inglês, eu já fazia lançamento, né? Então, eu tinha 3 lives. A primeira live, a segunda live e a terceira live que eu abria lá o meu curso. A primeira live, ela só de mentalidade. Eu só falava das dificuldades que as pessoas que estudavam inglês passavam, as crenças que as pessoas tinham. Eu tô muito velho, é muito difícil, eu não vou conseguir, vai demorar muito. Então, na primeira live, eu nunca dava conteúdo de fato de inglês. Eu sempre falava sobre
a mentalidade das pessoas que querem ser fluentes. E aí o meu sócio na época falava, cara, a sua primeira live é sempre a melhor de todas. Parece que você quer fazer só a primeira live, né? E aí as outras eu ficava, eu vou ter que produzir, Léo, caraca, conteúdo, não sei o que, eu vou ter que montar esse material. Sendo que na primeira live era tipo assim, estouro, sempre tinha muito mais gente, muito mais comentário. E muitos dos meus alunos falavam, cara, eu só entrei no seu curso por causa da primeira live. Porque eu consegui me ver na mentalidade enfim, da pessoa que não tava conseguindo aprender inglês pelas crenças e tudo mais. E aí meu sócio sempre falava pra mim, tu sabe que tu ainda vai ser coach, né? Ele sempre falava isso. Aí eu falava, para com isso, Léo, eu não vou largar tudo aqui e vou virar coach. Porque eu sempre quis, de fato, ser, só que eu não dava nome, literalmente, às coisas, sabe? Então, quando eu ouvi o podcast do Alan, ele fala uma coisa, pergunta pras pessoas mais próximas de você o que você faz de melhor. O que elas te veem fazendo de melhor. Aí, eu até postei uma foto sobre isso, né? Aí eu chamei meu avô, foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Falei, vô, senta aqui, que eu preciso conversar com você sério. Eu nunca tinha sido coach, eu nunca tinha dado nenhuma palestra na minha vida, nada, nunca. Só que eu sempre, se você voltar no meu Instagram, tipo, 2017, sei lá, 2018, eu sempre postava frases motivacionais, assim. Bom dia, hoje é o seu dia, acorde e vá atrás do que você deseja. Tipo assim, eu sempre postei, porque eu sempre curti. E aí eu falei, vou, senta aqui, eu preciso fazer uma pergunta muito séria. E eu não fazia a menor ideia de que eu tava falando nada. Aí eu falei, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você acha que eu faço de melhor? Pensa aí. Ele não pensou, 2 segundos ele falou. Falar pras pessoas, palestrar. Aí eu olhei pra cara dele e falei, vô, eu nunca palestrei. Ele falou, não, mas você é muito boa, eu vejo você no palco, atuando, e como você fala com as pessoas, como você ajuda as pessoas. E eu falei, caralho, e aí comecei a chorar. Eu falei, caraca, eu acho que eu vou ter que ser coach, não sei o quê. E eu já queria isso. Aí no mesmo dia, eu chamei meu marido que tá ali atrás. Lembra disso, né? Falei, amor. Cara, assustado dele. Falei, senta aqui, eu preciso fazer uma pergunta e tal. O que você acha que eu faço de melhor? Só que ele já sabia. Sim. Ele já sabia. E ele já olhou pra minha cara e falou, amor, você quer que eu fale aquilo que você quer que eu fale? Aí eu falei, não, eu quero que você fale. O que você acha que eu faço de melhor, não sei o quê. Ele falou assim, ele não gostava de coach, tá? Na época. Não gostava. Ninguém gostava, ninguém gosta. Ninguém gosta até começar a gostar. Ninguém gosta até me conhecer. É. E ele falou assim, falar esses negócios, desenvolvimento pessoal, não. Aí eu falei, cara, amor, tá todo mundo falando isso, todo mundo, ele e meu avô. Eu vou ter que largar tudo e virar coach. Ele, cara, para com isso, não sei o quê, não tem estabilidade financeira. Dá certo primeiro no negócio, depois você pensa em mudar. Sempre falou isso, porque eu não gostava de coach, né? E aí eu, caraca, não sei o que, não é possível, tal. Mas isso tudo pra exemplificar aqui. Às vezes a gente não sabe qual é a nossa zona fodástica, mas também a gente nunca procurou. Esse foi só um exemplo isolado. Por exemplo, quando eu tava na escola. Era muito engraçado. Qualquer merda que acontecia, quem resolvia era eu. Né? Eu já saí várias vezes de sala. Eu lembro de uma menina. Será que ela vai ver esse podcast um dia? Shakira, o nome dela. Pô, aí tu fala o nome também? Shakira. Será que eu posso falar? O nome dela é Shakira? O nome dela é Shakira. Porra. Fofa, eu lembro. Cara, eu não me esqueço disso. Aí ela tava tendo problema com o namorado dela, ela saiu de sala. Aí ela tava chorando, enfim, passando por esse negócio dela. Aí voltou pra sala. E falou, cara, você pode pedir, chamar a Bárbara pra ela vir aqui fora? E, tipo assim, eu na aula, também que eu não prestava atenção, então foda-se. E aí falou, pô, pode chamar a Bárbara? Eu, cara, o que aconteceu? Acha que ele quer falar com você. Tipo, ela me chamava pra conversar sobre o problema que ela tá passando. E aí, sempre que algum amigo meu terminava, Babi, preciso conversar com você e tal. E na escola, não era nem coach, nem professora de inglês, não era porra nenhuma, era fudida, não ganhava dinheiro, só estudava. Eu era sempre a pessoa escolhida pra resolver a porra do B.O. das pessoas, sabe? Então, e aí eu não via nada disso. Só depois que eu ouvi esse podcast, por isso que eu falo. O trabalho do coach, do desenvolvimento pessoal bem feito, ele é necessário estritamente pra pessoa conseguir prosperar mais rápido na vida. Porque é aquilo. Todo conhecimento já tá dentro da gente. Sabe? Deus deu o mesmo conhecimento pra todo mundo. Só que uns desbloqueiam ele e outros não. Então, assim, todo mundo sabe, todo mundo consegue descobrir qual é a missão da pessoa aqui na vida. Todo mundo consegue. Só que às vezes a visão tá tão deturpada, tá tão literalmente coberta pelas nuvens da procrastinação, da automaticidade, das redes sociais, que a pessoa não consegue ter força suficiente pra visualizar isso. É aí que entra o trabalho do coach. Pegar essa pessoa que tá com a visão tapada e não consegue, de fato, descobrir qual é a missão, sentir e tal, pra conseguir ajudar ela nessa jornada. Mas o ponto é, você precisa buscar a fundo, sabe? Se você sente que você não tá na sua zona fodástica, que você não tá trabalhando com o que você gosta, que a palavra trabalho, ela é utilizada de uma maneira muito errada, sabe? Tem gente que tem que trabalhar porque tem que trabalhar. Tá, mas Deus não deu
essa vida aqui pra gente, o mundo material, os empregos, as empresas, as coisas do jeito que são, pra gente só trabalhar por trabalhar. Talvez nós, porque tivemos o livre-arbítrio, que isso é a única coisa que Deus deu pra gente, o livre-arbítrio. Se der merda, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, né? Porque o livre-arbítrio a gente tem. Então, as nossas escolhas, né? Tudo que a gente vive hoje é consequência das nossas escolhas, seja nessa vida, seja na outra, mas esse é um assunto pra depois. Tudo isso pra dizer que Deus não deu o trabalho, não deu essa forma de edificar de fato o homem só pelo dinheiro, só porque a gente precisa, não. Se todo mundo olhar pra dentro, todas as pessoas, Deus não deu propósito pra uns e pra outros ficou sem. Não, todo mundo tem. Então todas as pessoas precisam ver o trabalho não como uma forma apenas de ganhar dinheiro, porque não existe hipocrisia, né? A gente vive num mundo que precisa do dinheiro e quer se ter muito dinheiro. Mas para que você consiga de fato florescer a sua autenticidade, florescer a pessoa que você é, florescer, enfim, as suas maiores habilidades e paixões em uma coisa, que é o seu trabalho. É exatamente por isso que se o mundo fosse lotado de pessoas que atuam em suas zonas fodásticas, nada do que a gente vive hoje, de tragédias, de julgamento, a era do cancelamento, isso não quer acontecer. Tá todo mundo tão ocupado fazendo o que faz melhor que não tá nem aí pro outro que não tá fazendo. Sim. Entendeu? O cancelamento, ele vem de pessoas das pessoas que não estão fazendo muito. E Pra quem tá fazendo pra caralho. E as pessoas que estão... as pessoas que não têm tempo são as que estão fazendo muito, as que estão tentando sobreviver. Elas não param pra pensar sobre isso. O cancelamento tá no meio. Eu nem falar média, mas o meio. O meio tem tempo pra não tá nem tão ruim pra tentar melhorar. Verdade, faz sentido isso. E também não tá querendo mais, porque tá perdendo tempo olhando pro lado. Exato. Sim. É que a zona de excelência... Cara, eu sempre tive muita dificuldade em visualizar isso, né? Vamos descobrir agora. Minha mãe acho difícil em uma hora você conseguir descobrir isso. Aí, se eu descobrir, a gente vai vender muito. Isso é bom, case ao vivo. Fala aí. É que essa parada do propósito acaba... Acho que quando a gente ouve isso por muito tempo, desde pequeno, principalmente, acaba levando para um lado meio místico da coisa, né? Tipo assim, do nada eu tô andando e vai cair uma luz em cima de mim e vou descobrir qual é o meu propósito. Aí você fica tentando... Só que você também não faz muita coisa, né? Eu testava, eu fazia muitos esportes e tal. Uma coisa que eu era bom, inclusive. Eu sempre fui bom. Bom, assim, médio. Nunca fui excelente em nenhum esporte. Nunca me destaquei em nada muito fora da curva. Mas eu era bom, eu me adaptava rápido e eu era bom em todos que eu fazia. Isso talvez seja uma característica de alguém que consegue atuar na zona de excelência, por exemplo. Não genialidade, mas excelência. Fodástica, cara. Porra. Esqueço, cara. É porque duas pessoas falam coisas diferentes. Não, muita gente fala genialidade. É que você fez o rebranding. É o meu branding aqui. Não, então. Tá certo. Você pode mudar o nome das coisas. Tá. E eu nunca fui bom na escola, né? Você também nunca foi bom na escola. Eu nunca fui bom na escola. Só que quando a gente... Eu gostava de filosofia também. Me fazia pensar. Será que você não quer ser coach? Eu vou lutar com isso até o fim. Vai. A gente pode entrar nesse assunto depois. Eu sinto isso, hein? Vou te falar depois porque você nem vai lembrar dessa conversa, mas acaba aí. Tá. Isso é uma coisa que as pessoas falam pra mim também. Descobri, cara, um dia você falou tal coisa pra mim, eu nem lembro dessa porra. Ah, mas a vida é assim, né? A gente acaba... A gente também ouve... Tá, Vai. Eu nunca fui bom na escola. Porque eu sempre tive uma dificuldade de me concentrar também. Eu tinha dificuldade em aprender aquele negócio, mas eu também tinha dificuldade de me concentrar e virava um ciclo vicioso, né? Eu não conseguia estudar porque eu não me concentrava e não me concentrava porque eu odiava aquela porra. Aí, eu sempre fui ruim. Eu achava que eu era... aí ficava nessa de tentar achar propósito. Eu tentava achar fora, né? Eu já sabia que não estava ali. Não era nenhuma daquelas matérias ali que as pessoas eram boas em matemática e queriam fazer engenharia. As pessoas eram boas em educação física e faziam educação física. Bem racional demais, né? Tipo, lógico, muito lógico. Muito lógico, exato. Só que eu não me via. A única coisa que eu gostava de fazer era musculação quando eu comecei, quando eu era novo. Só que eu também não me via sendo personal. Eu falava, cara, eu gosto dessa parada pra mim. Eu não me vejo ensinando outras pessoas, assim, né? Vivendo dessa parada. Isso eu já tinha claro. E isso me deixou atormentado por muito tempo. E quando eu comecei... Aí eu testava, sempre tive o privilégio de testar muita coisa, né? Minha família é classe média, então, tipo, eles sempre me davam... Minha mãe, principalmente, me dava muita oportunidade de testar várias coisas. Que no fundo, ela sabia que é isso também, você tem que testar. Sim. A galera também quer encontrar o propósito. Vou fazer uma vez e encontrei. Você tem que testar você muita coisa. Outras coisas. Tipo, sim, exato. A zona de excelência é o caminho pra encontrar o seu propósito. Né? E...
No fim não, né? No fim, não existe No fim. meio do No fim. Mas depois, de, sei lá, aí eu comecei a fazer uma faculdade, larguei a faculdade. Larguei o curso, porque eu não me via fazendo aquilo. Mas aí eu comecei, vai passando o tempo, você vai questionando mais, né? Você vai começando porque a gente tem uma linha temporal na nossa cabeça que de vez em quando você tem uns estalos, né? E aí, todo mundo tem isso. Mesmo quem não para pra pensar. Todo mundo vai chegar no momento, pô, já tenho 25 anos, já tenho 30 anos, já tenho 45 anos. E ele vem, agora aí você escolhe voltar pro... Escolhe não, No você, mesmo lugar, né? você tende a voltar pro automático. Não, Pro você escolhe automático. mesmo. Tá, tudo bem, mas você tende a voltar pro automático se você não para de prestar falar, atenção, não né? prestar atenção. Tá. E aí eu fiz um trabalho com um coach, eu acho que eu nunca te contei isso. Não. Não. Em 2019, 18. Eu não lembro se eu tava nos Estados Unidos, eu acho que foi... Foi lá? Não, foi aqui. Um amigo da minha mãe. Mas foi daqui e você tava lá ou você tava aqui e fez aqui mesmo? Você Eu tava fiz lá? aqui, mas já tava nessa indo indo e voltando de lá. Acho que foi. Ou foi um pouquinho antes, agora eu já não lembro. Acho que foi 2018. Cláudio, não sei se ele vai estar vendo isso. E aí, Pô, tem que Cláudio? dar nome. Eu dou nome às pessoas que são importantes. Aí ele fez esse trabalho, só que ele teve dificuldade. Eu não sei qual é o nível de dificuldade normal de uma pessoa pra desbloquear a outra, né? Porque ele faz, no fim, ele faz perguntas pra você e você fazer você pensar. Só que ali começou o meu processo de questionar as coisas. Porque eu já questionava, mas aprendi a fazer isso de forma mais intencional. E ele, no fim, a gente descobriu, no fim do processo, foram algumas semanas, eu acho, alguns encontros. Ele faz aquele mapa lá, e tem aquele negócio do animal também, que eu nunca entendi aquela porra. Mas no fim ele entendeu, ele me fez enxergar que eu também era bom que eu era bom com pessoas, né? Eu era bom com pessoas, porque ele me fez enxergar esse negócio lá, eu não lembro o que eu falei, mas ele falou que eu falei que as pessoas me procuravam também. Me procuravam também, claro, as pessoas mais próximas obviamente vamos procurar, mas eu percebia que eu falava, eu precisava falar pouco pra fazer a pessoa entender a solução daquela coisa. Calma, para de fazer cara. Tá. E Eu quero te falar o que você me falou, você não vai lembrar o que você me falou. tudo bem, então eu vou... Então, fala. Não, calma aí. Aí, Fecha. aí foi isso, aí tipo, eu comecei a pensar nisso. E aí, em algum momento depois, um pouco tempo depois, um ano, eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal. Comecei a cair em entender mais sobre as pessoas. E aí eu vi, Lê livro. aquilo me despertou, eu já gostava daquilo, só que eu não sabia que eu gostava daquilo, né? Então, aquilo ali começou a me dar uma motivação de estudar. Comecei a estudar, aí eu fiquei, pô, será que eu tenho que ir pra psicologia? Porque ainda cabeça muito acadêmica, né? Ainda não conhecia o marketing, então na verdade eu questionei se eu tinha que estar no marketing também, né? Porque fazer uma faculdade de marketing ou psicologia. Porque eu falei, cara, eu gosto de estudar pessoas, mas será que é isso? Tudo você quer fazer faculdade. Será que é isso? Não, hoje em dia não mais, mas será que é isso? Na cabeça, Sim, 2018, 2019, eu pensava assim. Mas continuei levando, fui estudando, pra aplicar em mim e entender mais as outras pessoas, né? Quando você entende mais sobre você entende mais os outros. Isso é algo muito real. Sim. E por que eu tô falando de tudo isso mesmo? Disse. Porque você vai virar coach. Você Não, não, porque lembrei. Porque o que eu acho que eu tô na minha zona de excelência, entendeu? Por estar imerso nos assuntos que eu gosto de estudar e eu tenho facilidade a aprender sobre isso, entendeu? Que é comportamento humano na forma geral. Então, eu acho que o marketing, ele me trouxe essa zona de excelência. Eu achei. Porque quando eu tava vendo... Foi algum dos podcasts, porque eu comecei a maratonar centenas de podcasts. Teve um momento que eu... E aí, nem vou me estender muito, senão a gente vai entrar em espiritualidade, a gente pode falar isso depois. Mas teve um momento que eu assisti no podcast, o cara falou alguma coisa e eu falei, é isso, achei. Achei que eu tava procurando. Tô há anos com essa porra de propósito, acho que não é meu propósito. Mas achei a minha zona. Eu acho que é isso. Não sabia também de zona, mas... É que agora, recapitulando, você acaba contando de forma diferente. Dando nome diferente. Mas eu senti uma parada aqui. Eu falei, mano, é isso aqui, achei. E aí... Mas era o quê? Marketing. Era alguma coisa era algum cara do marketing digital falando alguma coisa sobre marketing. E aí eu, sei lá, me despertou assim na hora. Eu falei, é isso. E aí foi a primeira vez que eu senti a intuição de uma forma diferente. Que eu nunca tinha sentido. Aí eu comecei a questionar outras coisas, mas depois a gente fala disso. São muitas coisas. Abre caminhos para vários outros assuntos mais... Mas será que você não pensa, então, em atuar no marketing de uma maneira um pouco mais emocional? Sim. Quer dizer, não, mas o Mas sim pensei foi... agora. Não, o sim foi porque eu acho que eu tô no caminho, entendeu? Eu sinto que eu tô no caminho. É porque, cara, eu não lembro se você vai lembrar do aniversário... Acho que era aniversário do Daniel, despedida do Daniel, alguma coisa. Foi quando a gente ficou mó tempão conversando.
Lá em Nós? cima, na casa da Marina. É. Ah. E aí você tava falando, eu não acredito que a gente tem só uma zona fodástica. A gente pode fazer várias coisas e depois a gente muda. E é isso aí, pode ser a nossa zona. E eu falei, cara, eu não acredito real nisso, sabe? Porque a missão é uma só pra mim. Uma missão é uma missão. E aí eu tava fazendo várias perguntas pra você não tava... Mas isso foi... Não tava tão sóbrio assim. Foi em que época? Só pra eu entender Cara, o contexto. Passado. Ano passado? Tá. Acho que foi ano passado. A gente nem trabalhava junto ainda, não. Era... Sei lá, foi um ano... muito tempo. Minha vida mudou muito. Foi muito... A gente tava sem se falar muito. Aí eu acho que foi nesse dia que a gente voltou a conversar e tal. E aí você falou que, enfim, começou a me fazer várias perguntas, que eu já tinha virado coach, mas tava bem no início ainda. E aí, eu comecei a te fazer umas perguntas também. Você fez pra mim, zona fodástica, não sei o quê. Você acha que é uma só? Eu falei, cara, uma só. Você, não sei, porque eu sinto que eu sou pra várias coisas, eu me sinto meio entediado se eu pensar em fazer a mesma coisa pro final da vida. Muita gente fala isso, eu me sinto entediado nisso, mas é porque você não encontrou ainda. Você não vai se sentir entediado, porra, de fazer isso pelo resto da vida, né? Se for de fato a sua zona. E eu falei, cara, mas o que você gosta, assim, de estudar? O que você gosta de ler? Você falou, cara, eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de ler livro, de entender a mente humana, a psicologia humana. E eu falei... Tipo assim, foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que você respondeu. A primeira. Tipo assim, você já tinha começado a não trabalhar com marketing, mas pesquisar eu tava um pouco sobre estudando isso. bastante já. Você já tava pesquisando, enfim, né? Tinha comprado até curso que você falou, curso da Ana. Outros cursos também. Sei que não tem muito a ver com marketing, mas você já tava no meio das pessoas que trabalhavam com isso. Sim. Só que a primeira coisa que você falou foi essa, né? De desenvolvimento humano e tudo mais. E dá pra ver que você gosta muito do assunto em si, sabe? Só que você falou assim, não, vou lutar até o fim, porque eu não quero virar coach. Só que às vezes você não quer virar coach de uma forma, sei lá, que eu faço. Talvez seja de uma forma diferente, sabe? Por exemplo, Sim. o Tony Robbins, ele é o coach principal lá do evento dele. É ele que faz as palestras, ele que faz exercícios, ele que faz a porra toda. Só que por trás dele tem uma porrada de gente, psicólogos, coaches, enfim, que atuam, por exemplo, quando você se inscreve para um programa dele, você tem que responder um formulário imenso. Cara, eu lembrei disso na hora que você falou, eu falei, caralho, será que ele é essa pessoa, o assistente do Tony Robbins? Na hora, porque eu tinha acabado de ver o documentário dele. Não é a pessoa principal, não porque não pode ser, porque não quer, né? O Tony quer, tá lá e tal. Sim. Só que aí todo mundo que participa do programa dele precisa responder, enfim, formulário, porque, enfim, tem gente que já pensou em se matar, várias coisas bem, enfim, profundas mesmo. E aí, por trás dele, tem uma porrada de gente que trabalha pra analisar as respostas de cada um e falar pra ele, essa pessoa aqui precisa de alguma coisa a mais, ver onde ela tá no palco, tenta conversar com ela depois, porque é uma parada um pouco mais profunda. Eu fiz uma análise comportamental, uma análise das respostas, e assim, é tudo muito profundo, porque, por exemplo, eu lembro que tem uma parte do documentário que ele fala, quem aí já pensou em se matar? E aí, uma galera levanta a mão. Aí ele falou assim, tá, vocês nunca pensaram em se matar, vocês querem aparecer pra mim. Quem já pensou de fato em tirar a própria vida e não tirou, eu quero que levante a mão de verdade. Aí, tipo assim, 3 pessoas levantaram a mão. E aí, uma dessas pessoas, provavelmente, era o quê? Uma das pessoas que a ficha tava lá. Porque depois, mais pro meio do documentário, só o nome da menina, que ela é do Brasil, inclusive. A ficha dela já tinha sido analisada, porque ela tinha passado por várias outras coisas. Analisada por uma pessoa da equipe dele, que entendia pra caralho de desenvolvimento humano, mas queria trabalhar ali, enfim, com ele. Não necessariamente você vai fazer isso, mas às vezes você gosta de trabalhar tanto nos bastidores quanto no front, né? Tá aqui comigo Sim. agora. E você trabalha atrás. Só que o coach, ele não atua só, e aí, sou orientador vocacional, vou te ajudar aqui. Não, cara, é bem profundo. Tem várias outras áreas, sabe? Por exemplo, tem o life coach, que é, no caso, o que eu faço, que é a vida tá uma merda, eu vou ajudar você a sua vida a entrar nos eixos. É literalmente isso. Sim. Então, a gente trabalha em todas as áreas da vida. E eu digo que a minha consultoria ela é muito tridimensional, sabe? A gente trabalha no espírito, na mente e no corpo. Porque se o espírito tá uma merda, se você não tem a fé inabalável, se você não tem uma espiritualidade sólida, com certeza a sua vida não vai conseguir andar. A gente tá numa nova era. Então, acabou essa porra de, só material, só dinheiro e tal. Então, assim, a espiritualidade tem que... É realmente um ponto-chave de equilíbrio. Então, a consultoria ela é muito tridimensional, sabe? Espírito, mente e corpo. Mas existem vários tipos de coach, sabe? Que atuam em várias áreas diferentes. Por exemplo, no marketing. Você pode conseguir ler um expert seu, uma pessoa que você trabalha, pra você entender, enfim, a linguagem corporal, o que a pessoa tá falando, como que ela tá falando, como que ela pode se aproximar cada vez mais da audiência dela. Porque, por exemplo, o marketing é muito amplo. A gente não precisa, na teoria, fazer faculdade nenhuma pra trabalhar em marketing. Né? Estudo da persona. Não tem uma pessoa específica que faz o estudo da persona daquele expert, enfim, em questão. Mas se você tem esse desenvolvimento pessoal, se você tem essa parada muito forte de, enfim, comportamento humano, comportamental, você já estudou muito sobre autoconfiança, tudo isso é linguagem corporal, tudo isso é desenvolvimento pessoal, sabe? Então, assim, você aplicar isso junto do
marketing, que é, por exemplo, algo que eu não me vejo fazendo. Eu me vejo trabalhando com pessoas mesmo. O fudido lá, eu vou pegar ele e vou ajudar ele. Talvez você não queira fazer isso. Você queira trabalhar num desenvolvimento pessoal um pouco mais direcionado pra área de marketing, entendeu? Sim. Então, às vezes, é essa parada também. A zona fodástica não é tipo assim, coach, tá. Não, existem vários tipos, de várias formas, de várias maneiras diferentes, entendeu? Então, não é só a profissão em si. É a profissão, como você atua na profissão, o que você faz na profissão e quem você atende na profissão, sabe? O marketing é um meio, né? Não é o fim. Sim. Eu vejo isso Exato. dessa forma. Igual a psicologia. Tem a psicologia, enfim, parental, aí tem a de família, aí tem de relacionamento, aí tem de criança, aí tem de várias formas. Enfim, você pode se especificar em uma, né? Enfim, de doenças, de transtornos e tudo mais. Então, com coach é a mesma coisa. Essa parada de olhar expert a gente faz constantemente. Ele também... o Douglas tem essa leitura também bem... Até ele traz até um outro ponto, às vezes, né? Por isso que eu acho que a gente se complementa. Às vezes eu falo uma coisa, aí ele pega o que eu falei e estende mais. Ou ele fala, não, mas pode ser por aqui também. Aí ele traz para outro caminho. A gente já faz isso de forma quase que natural. Cara, eu ia perguntar alguma coisa, esqueci. Mas você acha que... É que tu falou de nível de consciência. As pessoas... É que pra você conseguir entender sobre isso, você tem que parar, né? Um pouco. E tipo assim... Muito do meu comportamento hoje, por conta do que aconteceu em 2020, né? Eu acho que nem pode nem falar os nomes do que aconteceu. O YouTube, acho que ele veta. Mas assim, em 2020, quando estava acontecendo aquele negócio no mundo, foi quando todo mundo parou pra pensar, né? Aí tem gente que fala que é uma limpeza espiritual e tal. Tem várias formas de analisar isso. Mas foi quando eu parei pra analisar assim, depois de um tempo, o que eu tava fazendo. Foi, na verdade, o grande estalo que eu falei. Lembra que eu falei que tinha... em vários momentos você vai se despertando assim e fala, pô, tô em tal parte da linha temporal. Viu o Wesley falando disso? Você tem vários despertar assim ao longo da sua vida. E eu tava com 24 e foi quando eu tive esse. Eu tava em casa lá, eu morava com meu irmão. Não vou detalhar porque eu acho que é muito pessoal, mas eu tava lá sozinho, aí eu pensando assim, eu falei, cara, não é possível que eu não vou achar nada. tinha voltado de algum rolê que eu tava saindo bastante naquela época ainda. Sem consciência. Mas eu já estudava, já questionava muita coisa, mas eu tava ali no automático ainda um pouco, né? Não tinha muito o que fazer também naquela época. E aí eu falei, porra, não é possível que eu não vou ser bom em nada, mano. Tá ligado? Porque durante muito tempo eu fiz muita coisa. Eu falei, cara, não sou bom em nada. Eu não consigo visualizar nada pra eu ser bom, pra eu escolher ser bom. Aí foi quando eu comecei a assistir mais podcasts, naquela época, em 2020, 2021. E aí, em algum momento, eu caí no marketing, né? E aí, quando eu comecei a entender, eu comecei a conhecer pessoas que falavam a mesma coisa. Eu não era bom em nada. Eu escolhi ser bom nisso, porque eu achei isso. E o marketing eu vejo também como uma forma de fuga para muita gente. Tem muita gente que cai no marketing porque, às vezes, quer ganhar mais dinheiro e tal. Já era até bom no que estava fazendo em outra coisa. Eu tenho um amigo meu que se formou em engenharia, ele mandava bem e tal. E caiu no marketing e viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Inteligente pra caramba, ele deu um jeito lá de... Enfim, tá agora muito bem estruturado. Mas tem gente que veio como fuga, que é o meu caso. Eu vi como fuga. Eu caí no marketing por não me visualizar fazendo mais nada. Eu cheguei num ponto que eu falei, cara, não dá. Eu preciso achar alguma coisa. Aí pesquisei na internet como ganhar dinheiro. Acho que todo mundo faz isso. Como ganhar dinheiro na internet. Mas eu lembro que aquele dia lá foi o ponto final. Eu falei, cara, não, agora eu tenho que focar em alguma coisa. E aí, com o tempo, eu caí nisso. Mas você acha que os sinais... Você falou uma hora sobre sinais, né? Que Deus dá sinais o tempo todo. Hoje eu acredito nisso também. Só que você tem que estar com a lente... Com a lente certa para você identificar. Hoje, e desde que eu entrei no marketing... Não lembrei o que eu queria falar. A gente vai entrar em espiritualidade agora. Okay. Desde que eu entrei no marketing, a minha visão de mundo mudou muito, né? Não só por conta do que eu estou experienciando, mas sim por conta de conhecer outras pessoas que também falam e só reforçam aquilo que tu vai moldando e aquilo que você acredita. E aí eu consigo visualizar algumas coisas acontecendo e eu ficava muito, pô, será que existe o acaso? Ou é coincidência o acaso? Porque aí eu ficava questionando, então não existe coincidência. Até pouco tempo atrás eu questionava isso. Agora eu tenho certeza que não existe. Por isso que a gente se dava mal, tá ligado?
Mas tu lembra que desde a época que a gente... Não, mas a gente sempre 2000 debateu muito. Sempre tinha um momento da festa na casa dele que a gente ficava conversando. Cara, mas a nova era. A gente falava, era viajava. outro nível, né? Era pra isso que eu ia nas festas, pra acordar as pessoas. Entendeu? Você ficava me questionando, mas você não acha que não sei o quê? Você não acha que é uma limpeza espiritual? E aí hoje eu vejo, tipo assim, muitas coincidências que não tem como. E aí entra aquele negócio que eu falei que eu tava assistindo um podcast e despertou uma parada assim, a intuição, né? Foi a partir daí que eu comecei a sentir muito. Todas as vezes que eu segui ela, deu certo. Eu queria que você falasse intuição. Como é que você visualiza a intuição? Cara, então, a intuição pra mim é o 7º sentido, né? 7º sentido? A gente tem 6. É o 6º. Eu esqueci, alguém pesquisa no Google aí pra mim? Não, a intuição não faz parte dos 6 sentidos? Ou não? Não. É porque a intuição São 6 é uma análise meio subjetiva. normais, comuns. Isso. A intuição é algo enfim, subjetivo. Eu tava lendo isso num livro, mas eu também já, enfim, vi em vários lugares falando sobre isso. É aquilo que eu falei. Todo mundo veio com o mesmo conhecimento pra cá. E aqui eu tô falando conhecimento teórico, não. Tô falando do conhecimento interior mesmo. Conhecimento interior. Assim, do mundo, de Deus, da vida. Só que é aquilo. A nossa lente tá suja. O nosso terceiro olho, literalmente, tá fechado. Né? E aqui não é o terceiro olho. Abri meu terceiro olho, agora tô vendo vários espíritos aqui comigo. Não. É mais profundo que isso mesmo, sabe? Então, nesses últimos tempos, acho que eu já falei isso com você. Às vezes vem um conhecimento que eu falo, tipo, em live ou aqui. Eu falo, cara, da onde saiu isso? Você nem sabia que eu você sabia. Eu nunca li em lugar nenhum essa porra. Tipo assim, umas coisas que eu fico, caralho, não é possível. E aí eu tenho uma espiritualidade, assim, é a parte mais importante da minha vida. Eu vim pra cá, cara, é minha última vida na Terra. Eu vou evoluir pra não precisar voltar mais. Eu quero ir pra outro planeta agora, eu quero treinar em outro planeta. Isso é outro assunto também que as pessoas não vão entender agora. Não abre essa porta, não. Tá. Mas enfim, a espiritualidade é uma parte muito, 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 muito forte da minha vida. Então é algo que eu estudo assim, muito, todo dia. Eu acordo e vou ler lá os meus livros espirituais e entender. Porque sabe qual é o problema da nossa era agora, da nossa era atual? É não entender que a gente tá entrando literalmente numa nova era. Tá querendo ver o mundo com os olhos materiais. E esse é o assunto que você perguntou da intuição. O que eu acho da intuição? A intuição, pra mim, é você abrir os seus olhos espirituais. Porque muito se diz, a pessoa racional e a pessoa irracional. Pra mim, uma pessoa irracional é uma pessoa que se considera racional e acha isso legal. Porque a pessoa vê e faz escolhas baseadas apenas no material, apenas no mundo físico, apenas no que ela tá vendo aqui, né? Sendo que, na verdade, eu considero uma pessoa racional uma pessoa que consegue considerar o aspecto espiritual, consegue considerar a intuição. Porque muitas vezes a sua intuição vai levar você pra um lugar desconhecido, Sim. né? Aquilo que você falou. A minha intuição falou, vou pro marketing. Você já tinha feito algumas faculdades, já tinha estudado, já não era bom, enfim, nas matérias da escola tava pensando, caralho, isso, não sei o quê. A sua intuição levou você até, cara, eu vou arriscar nessa porra aqui. Só que você não tinha nada certo, você nunca tinha ouvido falar nessa porra, era uma parada nova ainda, né, enfim. E você foi e arriscou. Então, assim, a pessoa irracional, pra mim, é a pessoa que não abre os olhos espirituais e não dá atenção à intuição. Então, eu não acredito em Deus. Eu não tenho fé. Não consigo ver, não acredito. Burro. Não faz sentido isso. Corta isso, pelo amor de Deus. Mas não é burro, assim, de julgamento. É burro pra ela mesma. Porque se ela não olhar pra dentro e se ela não conseguir visualizar a importância dessa certeza interior, ela nunca vai conseguir prosperar de fato na vida. Porque a gente sempre também busca esse externo, né? Essa certeza externa. A maioria das pessoas veio por aqui, fez isso, então eu vou também. É fato. Escola, Enem, né? Vestibular, faculdade, servidor público. Acabou, a vida tá feita, é o que todo mundo quer fazer, é o que todo mundo gosta. Mas aí, a maioria das pessoas faz isso e a maioria das pessoas tá o quê? Fugida, né? Então, assim, a intuição pra mim você tem a sua espiritualidade no centro, sabe? Porque você é capaz de entender, cara, é aqui que eu tenho que ir, é isso aqui que eu tenho que fazer. Então, assim, por exemplo, tô sentindo que isso aqui não é pra mim, tô sentindo que essa pessoa não é certa ou qualquer outra coisa do tipo, precisa dar atenção a isso. Só que qual é o problema das pessoas? Sei lá, tô num relacionamento, tô sentindo que essa pessoa não é certa pra mim, vou sair, vou beber e é isso aí. A pessoa não olha pra dentro e não estuda a possibilidade, de fato, de, cara, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui. Então, qual é o problema das pessoas? Vem a intuição e elas ignoram completamente. Aí sai, bebe, usa drogas, fica com várias pessoas, e começa uma nova faculdade, nunca pra analisar, sabe?
Eu dei uma palestra, inclusive, no colégio, que eu nem sei se eu podia estar falando isso. Mas eu falei pro coordenador, ó, é isso aqui que eu vou falar, porque é isso aqui que eu acredito, pode? Ele falou, pode falar, já tá aqui, né? A gente mandou você vir, então fala. Que é, se você não tem certeza do que você quer fazer, não vai pra faculdade. Faz um trabalho de autoconhecimento pra você entender alguma coisa que chegue pelo menos perto disso. Porque o problema não é a faculdade. O problema é... Tenho vários clientes assim, chega... fiz uma faculdade, terminei 5 anos, agora vou entrar em outra. Cara, vai entrar em outra pra quê? Você já entrou em uma, você já terminou, você não gostou, agora você vai entrar em outra sem a menor certeza de se é bom pra sua vida ou não. Aí você vai indo. As pessoas fazem escolhas literalmente com o terceiro olho, com a intuição, com tudo fechado. A pessoa não dá atenção a isso. Então, se você aí é jovem, tá na faculdade, tá pensando em ir pra faculdade, tá terminando o ensino médio, você não tem certeza do que você quer fazer, enfim, do que você gosta, das suas habilidades, das suas paixões, calma. Tira um ano sabático aí e estuda sobre você. Porque assim, na escola a gente não tem desenvolvimento pessoal, autoconfiança, tem porra nenhuma dessa. Aí as pessoas falam, ó, quando você terminar a faculdade você tem que escolher alguma coisa pra fazer, você tem que escolher alguma coisa pra fazer. Mas aí nunca ninguém te deu um direcionamento nenhum. Não tem um orientador vocacional no colégio, mas assim, não tem um coach no colégio. Porque o coach, caralho, era ele que ia ajudar. Essas merda aí não fazer essas merda. Que vai pra faculdade e não sabe o que gosta e o que não gosta. Então, assim, o primeiro passo pra você conseguir prosperar em qualquer área da sua vida é olhar pra dentro e entender, beleza, eu quero fazer isso, não quero fazer isso, me faz bem, não me faz bem, porque senão você vai fazendo várias coisas e, assim, vira uma bola de neve, sabe? Entra num relacionamento, aí não tá muito bom, mas aí também tá numa faculdade que não tá muito boa, daí você se acostuma com o médio, se acostuma com o não muito bom. Então, assim, aquilo que eu falei na live, na terceira live que eu fiz de mentalidade milionária, você tem que se naturalizar o luxo, naturalizar o muito bom, naturalizar o maravilhoso. Porque aí a pessoa vê um relacionamento, assim, fora da média e fala, pô, é impossível, é mentira, é fake, só tá no Instagram e tal. Por quê? Porque o relacionamento dela não chega nem perto disso. Só que aí não é o relacionamento dela só que não chega. É o relacionamento, é a faculdade, é a família, é todas as coisas que ela quer. Aí ela se acostumou com a média e isso tudo cai pro quê? Pra pergunta que você falou. Porque ela nunca olhou pra dentro. Sim. É que a gente é muito bom em se enganar, né? A gente se engana, se acostuma, se convence, na verdade. Se convence que tá bom, né? A gente se adapta a qualquer situação, por isso que o pessoal entra no relacionamento, aí idealiza uma pessoa que não é aquilo, porque a gente fantasia muito, né? A gente romantiza o romance. Também a gente não precisa entrar nesse assunto agora, senão a gente vai estender demais. Mas eu acho que, assim, o que você falou na teoria é perfeito, mas às vezes parar pra tentar analisar é pior do que se você, sei lá, você tem 18 anos e entra na faculdade. Em paralelo, estuda o que você faz, estuda o que você fala, por exemplo. Porque aí você também, além de você estar buscando uma saída de algo que você já sabe que você não deveria nem ter entrado, que é a faculdade, você está criando novas referências dentro daquele ambiente também, sabe? Não só do que você não quer fazer, porque o que vai te aproximar mais do que você quer fazer é sabendo também que você não quer fazer. A pessoa nunca pisou na faculdade. E aí ela sabe que não quer. Eu sabia que eu não queria. No fundo, eu sabia que eu não queria, mas eu não fui. Mas, pô, eu precisava de uma direção, não tinha direção. Mas eu acredito que foi, no meu caso, cada caso é um caso, óbvio. Eu tô falando quando eu tinha 18 anos, tá? Não tô falando... Não, sim. Eu acredito que eu não ter ido acelerou o meu processo de conseguir prosperar mais rápido. Sim. Sim, mas é porque você tem essa consciência, esse nível de consciência, mas você já tá estudando isso há mais tempo. Aí você intensificou isso. Só que a maioria das pessoas não estão. Porque não é um assunto que hoje com a internet a gente consegue acessar esse tipo de coisa. Espiritualidade. Cara, eu entendo que a espiritualidade, o termo espiritualidade tem 3 anos. Eu achava que era religião e espiritualidade era a mesma coisa. E a maioria das pessoas acham, porque... Não é. Só que é o que você falou lá. Tem gente que não acredita em Deus. É burrice. Mas tem gente que acredita e também tá na merda, porque elas externalizam demais, né? As pessoas... Como assim? Fala de novo. Eu falei que tem gente que acredita em Deus, que não acredita em Deus, e também hoje eu também acho ruim. Eu nunca fui ateu, né? Eu nunca senti que era isso. Eu era agnóstico, né? Depois eu descobri que existe uma palavra isso. Depois você me conheceu, você percebeu que não tem como. Ele tá aí, gente. Eu fui descobrindo sozinho, mas eu fui também vendo em outras pessoas. Tu acompanha a gente na internet, muito foda, você vê que todos eles têm algo em comum, que é isso. Todo mundo fala. Uns falam menos, outros falam mais, eles já entram em mais detalhes. Sim. Mas não tem como... Não tem como, porque faz sentido, se ligou? E para eles chegarem naquele lugar lá, eles vão vendo outras coisas lá, outros alinhamentos do universo
que eu gosto de Do pensar todo? assim. Do todo. Cara, eu nunca te falei isso, mas eu digo que foi a minha espiritualidade mesmo, o local que eu frequento, as coisas que eu estudo, que eu acredito, que eu pratico, que fez com que eu conseguisse encontrar minha zona fantástica mais rápido também. Eu nunca falei isso, eu acho que falo só para os meus mentorados mesmo, que eu cheguei no meu templo espiritual, peguei lá um orientador e falei, qual é a minha missão de vida? Olha só, eu fiz isso, tá? Parece que não, mas eu fiz. Falei, cara, não sei. Eu não tava, não fazia nada ainda. Acho que tava no colégio, no 3º ano. Eu falei, cara, qual é a minha missão de vida? Porque Então, isso eu é não uma sei. pergunta muito fora da curva pra quem tem 17 anos, entendeu? Por isso que eu tô falando, por isso que o seu processo foi mais rápido. Porque tu Cara, começou antes. Sim. Tu começou Eu antes, sou um pô. pouquinho mais foda. É questão de quanto tempo você tá... Mas então, foi a Quanta espiritualidade, energia. pô. Sim. Acho que eu entrei no meu templo, tinha 16 anos. Então, tipo assim, 16 não. 17. Enfim. E aí eu fiz essa pergunta, falei, cara, qual é a minha missão de vida? Eu não sei. Eu falei pro meu orientador, ele falou, ó, vou falar uma coisa só pra você. Não desvirtua da sua jornada espiritual. Não desvirtua da sua caminhada espiritual, porque você vai achar. E durante toda a minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que é muito importante a gente entender a mente, eu em nenhum momento desvirtuei da minha caminhada espiritual. E foi isso que fez com que eu encontrasse mais rápido, eu prosperasse mais rápido, eu tivesse a certeza mais rápido. Então, assim, por isso que eu falo que o meu processo de coaching é tridimensional, sabe? Não adianta nada só ficar estudando a mente. Ah, um cientista fudido, a pessoa entende muito da ciência e tudo mais. A ciência material é muito importante, sim. Mas a gente tem uma ciência muito mais importante que é a ciência divina. Então, assim, eu digo que o meu processo foi muito mais rápido por causa disso. Espiritualidade, Deus no centro, intuição. Então, eu sempre fui seguindo a minha intuição. Eu sempre fui ouvindo literalmente os sinais que Deus e as pessoas que estavam à minha volta me deram, né? E foi isso que fez com que eu conseguisse chegar. Então, assim, a espiritualidade pra mim é um ponto-chave. Isso Você precisa de uma conexão. veio de casa, isso não? Não. Será que eu vou contar essa história? Como eu encontrei? Não sei. Se for muito pessoal, eu acho que não precisa abrir nada. Não, é longa. Não é longa? É porque é um pouco longa, assim, a história. Mas eu encontrei, acho que na pior fase da minha vida, que foi quando minha avó faleceu. Nunca parei de acreditar em Deus, né? Eu falava, Deus, eu não acredito em você, mas... Porque você tirou minha avó de mim, mas... Se puder, deixa eu ver ela só mais uma vez. Então eu falava com ele sem acreditar nele, olha só. Mas foi um período que eu tava um pouco revoltada, assim. Porque tinha perdido a minha avó e tal. E aí uma amiga minha falou, cara, você precisa conhecer um templo que eu frequento e tal. E tudo mais, eles falam muito dos antepassados. E você vai conseguir, né, pô, se reconectar, essa energia com a sua avó e tudo mais. E eu já tava na merda, falei, cara, quer saber, eu vou ver que porra é essa. E aí, a minha vida mudou pra sempre. Eu entrei lá, fiz um seminário de 3 dias. Falei, caralho, eu era uma fodida que não sabia nada da vida. Então, tipo assim, depois que eu fiz esse seminário, pô, tinha 17 anos. 16, 17. Falei, caralho, é aqui que eu vou ficar. E, tipo assim, até hoje, não desvirtuei, continuo lá. Eu levo todos os meus mentorados lá. Pô, vamos lá no dojo, vamos lá, que você precisa receber uma luz, você precisa dar uma iluminada aí na tua cabeça. Então, assim, cara, é a base da minha vida. Por isso que eu falo. Não acredito, tem uma aula disso na comunidade. Não acredita em Deus? Eu sempre falo isso. 10 minutinhos. Você sabe, né? 10 minutinhos na praia, 10 minutinhos na cachoeira. Cara, a gente não é capaz de criar nada. Assim, criar da natureza, da dimentude, da dimensão divina, a gente não cria nada. Tudo que a gente cria é a partir do que Deus já criou. Tudo. Tipo assim, tudo. Tudo. Aí é onde entra aquela cocriação, né? É. A gente cria dentro da criação de Deus. A gente não tem como criar fora dela. Sim. Ele criou tudo. Então, assim, quando eu falo que é burrice não acreditar em Deus, não é nem só burrice, tipo assim, eu estou julgando você como burro. Não, eu respeito completamente. Só que eu acho burrice pra pessoa. Pra caminhada dela. Porque vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Sabe? Então, assim, eu sempre tive muito medo de perder minha avó, meu avô e tal. Eu sempre falava, cara, não quero perder, não quero que eles morram nunca. Desde criança eu tinha isso, não quero. E aí, enfim, minha avó faleceu, aí foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Só que hoje, obviamente, qualquer pessoa que, pô, da minha família faleceu, eu vou ficar triste pra caralho, eu vou ficar muito, muito mal. Mas tu já entende que é... Mas eu já, cara, a minha Sim. percepção é muito, muito, muito diferente. Na minha cabeça, óbvio, eu sinto que eu sei, sei lá, 0,1%. Mas eu sei esse 0,1%, eu sei o que acontece depois, eu sei pra onde a gente vai na teoria. Ah, morreu, vira pó. Não vira, não. Morreu, vai pro céu. Depende. Então, assim, é aquela parada da religião e da espiritualidade. Cara, a espiritualidade, ela é bem profunda, sabe? Não é tipo assim, preto no branco, isso e aquilo. Tem milhares de variáveis. Aquilo, inclusive, que você falou, às vezes a pessoa, pô, não sabe o que gosta, vai pra faculdade pra ir descobrindo no caminho. É um caminho, de fato, assim. A pessoa vai, vê que não quer, paralelo a isso, faz o trabalho de desenvolvimento pessoal dela. O problema é que a maioria das pessoas estão no automático. Às vezes ela se desvirtua, já tô aqui, vou terminar essa porra. 5 anos.
Então esse é o problema, Já fiz entendeu? 2 anos. Já fiz 2 anos, faltam 3. Porra! Cara, rapidinho. Aí, tu consegue subir um pouco esse ar aí? Tá vindo certinho em mim aqui. Vou aumentar a temperatura também. Então, Tá, que você tá... Ah, é boa. obrigada. Porra, valeu. Agora sim. Então, enfim, é por isso que precisa do coach, porque é muito pessoal. Depende da pessoa, depende da personalidade da pessoa, depende das crenças da pessoa, depende da família que a pessoa veio também. Sim. Porque, assim, às vezes a pessoa veio de uma família que todo mundo fez faculdade. Porra, já vai ser muito mais difícil se a pessoa não for. Cara, minha família toda é concursada. A régua lá em casa já é alta. Mas isso eu sempre vi como algo... Sempre foi desafiador, ainda é. Mas hoje eu já tenho clareza do que eu tô fazendo, isso é onde eu vou chegar. Mas é isso, né? Minha régua sempre foi alta. Eu já tinha uma referência mais alta de onde dava pra chegar, entendeu? Só que com a internet ela ampliou isso. A internet ampliou E muito, acaba né? sendo uma régua ainda mais alta. E isso é bom e ruim, depende. Depende do perfil da pessoa também. Sim. Porque eu não acho que todo mundo tem a capacidade de Lidar com isso. lidar. A espiritualidade, eu acho que ela te... Conhecimento, no geral. Isso é uma coisa que eu penso muito, assim. Ele te liberta, mas ao mesmo tempo ele te abre outras muitas questões que, dependendo da pessoa, é perturbador. E a ignorância, às vezes, ela mantém ela numa zona segura dentro da sua cabeça, entendeu? Porque eu fui pensando, porque, tipo... Sim. Será, Às vezes eu dou uma surtada mesmo. Você começa a estudar desenvolvimento pessoal, você quer falar pra todo mundo. Você fala, caralho, meu irmão, olha só. Assiste esse podcast. Assiste esse cara falando aqui. Isso. Tu vai pirar. Aí, ou assiste, enfim, lê tal livro. Aí eu fui fazendo isso, eu fui percebendo que as pessoas não tinham interesse da mesma forma que eu tinha. Eu falei, cara, tô tentando passar o meu óculos pra aquela pessoa ali, e ela não tá no momento de absorver aquilo. Tem que partir dela, então... Eu acho que tem que partir dela, mas é aí que entra o poder do ambiente. Sim. Se você anda com pessoas que estão um pouco se fudendo pra espiritualidade, estão um pouco se fudendo pra empreendedorismo, estão um pouco se fudendo pra relacionamento, estão um pouco se fudendo pra tudo, essa é a tua régua, entendeu? Então, assim, tem que partir de você. Mas, na verdade, nunca parte da gente, parte das pessoas à nossa volta. Porque se essa minha amiga não tivesse falado pra mim, pô, vamos conhecer o meu templo, eu não iria conhecer. E se você só que não eu tava tivesse... perto dessa pessoa, entendeu? E se você não tivesse aberta também, você poderia ter Exatamente. recusado e só teria seguido o caminho. Porra, nossa, minha vida ia ser muito ruim se isso tivesse Às vezes é uma escolha que muda tudo. Cara, essa escolha mudou completamente a minha vida pra sempre. Tipo assim, pra sempre. Inclusive, você tem que assistir esse seminário. Eu tô falando pra você, ó, há mó tempão. Que seminário? O seminário do Dojo, pô. Ah, tá. Cara, tu vai Então, surtar. isso já é interessante. Você me levou no Dojo em 2019. Você falou que você queria me fazer, sei lá, alguma porra lá. Você fez alguma coisa, mas eu não tava eu não tava com a mentalidade correta. Não tava. Eu não lembro, não faço ideia do que você fez. Eu tinha 17 anos. Porque eu não absorvi nada, pô. Acho que foi. Pô, eu levei você bem no início. Cara, eu levo todo mundo lá. A pessoa me conhece um dia, eu falo, eu tenho um lugar que você tem que ir. Ah, é verdade, tu levou. Não, eu levei o Daniel também. Primeira vez que eu conheci ele, eu comecei a chorar, contei a história da minha avó, que eu vi minha avó e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você tem que ir no Dojo. Tipo assim, eu levo a galera também. A gente tem um amigo que era ateu. Eu falei, cara, você tem que ir lá. Era? O Luca, agora ele não é mais. Ah. Não é mais, ele tem fé. Inclusive, sempre que eu encontro ele, ele tem fé. Ele era ateu. Levei ele no Dojo, eu falei, cara, tu vai sentir um negócio aqui. E aí ele já foi 2 ou 3 vezes. Aí fez amizade com lá, a Alice também levou ele algumas vezes. Entendeu? Eu levo qualquer pessoa, falo, tá precisando de uma luz. Porque todo mundo tá precisando, sabe? Até a pessoa muito, pô, desperta, desenvolvida. Cara, lá é diferente, entendeu? É a luz. Então, mas é eu não a luz do senti universo, nada. é a luz do universo. Eu não senti. Por que eu não senti? Porque eu não tava no momento. Mas não precisa sentir. Mas eu tava... Mas você tem que se permitir. Eu tava racionalizando demais aquilo ali. Eu tava achando engraçado o que você tava fazendo. Você tava achando que você era racional, mas na verdade você era irracional porque tava com o seu terceiro olho fechado e achava que aquilo ali não funcionava. Pode ser. Ué? Tudo bem. O racional é irracional e irracional é o racional, entendeu? O irracional, o espiritualista, o místico é o racional. Porque ele vê que tem alguma coisa que não é só isso aqui. Tem alguma coisa além. Eu tava conversando com a Marina sobre isso, sabe o quê? Ela falou que ela acha que os médiuns, as pessoas, enfim, que têm essas vivências assim, espirituais, os milagres, algumas outras coisas também, que aí já entra nos assuntos meio polêmicos. Ela falou que algumas dessas coisas existem para as pessoas mostrarem pra gente que o mundo é mais que isso, entendeu?
Porque, pô, tem o médium tem essa conexão, né, enfim, tá, não sei o quê. Quando você estuda de espiritualidade, você pode passar por algumas experiências também. E eu acredito que essas experiências, por não serem completas, serem só um fragmento do que é, porque a gente não tá preparado pra ainda entender, né, o que é de fato. É tipo o filme do Avatar, tu vai ter o conhecimento do mundo, vai explodir a cabeça, não vai conseguir. Então, tipo assim, esses fragmentos é Deus mostrando pra gente, ó, não é só isso aqui, preste atenção. Tipo, abre seu olho, sabe? Só que aí tem um monte de gente que passa por várias experiências e continua com a porra do olho fechado. Tá ligado? Então, essa é a parada. Acho que esses pequenos, enfim, pequenas experiências, por exemplo, você for no dojo, você tava com o olho fechado, e tá tudo bem, porra, tem momentos de vida. Mas eu acho que é Deus mostrando, tipo assim, cara, é mais que isso, é mais que isso, é mais que isso. Por isso que não é trabalhar pra ganhar dinheiro, pagar as contas. Não é isso, cara, é outra coisa. É o significado que a gente dá. Por isso que tem pessoas que vivem uma vida completamente medíocre, sem vida mesmo, tipo assim, triste. E tem pessoas que vivem uma vida feliz. Você olha no olho da pessoa e fala, caralho, o que tá acontecendo aqui? Inclusive, meu avô falou isso. Ele falou que ele chega no dojo e parece que tá todo mundo assim. É um mundo paralelo. Tá todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo energia, tipo, caraca, bom dia, como é que foi seu dia? Chegou bem e tal. Então, parece que são pessoas. A espiritualidade faz isso com as pessoas, né? A verdadeira espiritualidade, não, né? Enfim, a religiosidade, ou então aquela parada. A pessoa vai na igreja todo domingo e de segunda a sábado julga os outros. Não é isso. A espiritualidade, ela não tem a ver com dogmas e nem paradigmas. Ela tem a ver com o que é, a sua essência, né? Então, assim, eu acredito que a espiritualidade faz isso com as pessoas. Ela faz as pessoas terem vida mesmo, sabe? Terem vida. Eu não consigo visualizar uma pessoa espiritualista que tem fé em Deus, que, porra, literalmente vive uma vida baseada nos princípios divinos, gratidão, humildade. Esse é um outro assunto também, né? Humildade e autoconfiança, enfim. Humildade, você aceitar plenamente o que Deus dá na sua vida. Não tem como a pessoa viver sob os princípios divinos, ter fé e viver uma vida triste. Ah, mas eu tenho e vivo uma vida triste. Então não tá verdadeiro. Não tem. Não tem. Tá Não tem. só... Também tá seguindo a manada. Até nisso. Sim. Falar só pra... Eu vou na igreja. Mas tá, e aí? Tu se sente... Tu aplica alguma coisa que você diz que acredita? Não aplica. E eu ia pra igreja desde pequeno. Talvez acho que por causa disso que eu criei certo bloqueio em relação a isso. Porque eu não conseguia visualizar sentido naquilo. Eu achava chato, pô. Eu era uma criança também. Mas sabe o que que é? Talvez a pessoa que também estava lá não tinha aquilo que a gente falou no início, o brilho no olhar. Será que ela queria estar lá mesmo? Ou... Que pessoa que você tá falando? A pessoa que me levava? Às ou... vezes a pessoa que ministra uma parada, entendeu? Ah, pode ser. Porque é aquilo, tem-se muitas histórias de que, a pessoa que tá lá não vive o que prega. Aí já é um problema, entendeu? Porque se não vive o que prega, não passa a verdade pro outro. Aí, fudeu. Aí a pessoa vai lá assistir, sei lá, alguma pregação e tudo mais e não sente no coração. Porque a pessoa que tá passando não vive a parada, entendeu? Sei lá, é porque eu acho que eu também achava algo muito distante, sei lá. Eu comecei a gostar de ouvir, não sei se são pastores, né, mas assim, que tipo o Brunet, tá ligado? Que eles falam de coisas na prática, você aprende ali e ele fala de coisas do dia a dia. Só que ele tá falando de Deus também, de espiritualidade. Na verdade foi ele que começou a despertar esse lado. Foi assistindo o Brunet com o Thiago Negro e com o Joel J, que foi esse cara que eu comecei a acompanhar. Ele começou porque ele traz coisas do mundo real e ele aplica e ele menciona Deus, menciona a energia. E só que de uma forma, às vezes ele fala de Deus sem falar de Deus, também tem isso. E aí começou a me despertar um interesse. Eu falei, porra, isso aqui não é uma doutrina da igreja tentando... Um dogma. É isso, tentando me ensinar só pra fazer as práticas e rituais e culto lá daquele negócio. Então, essa é a diferença, a religiosidade e a espiritualidade. Sim, exato. A E eu religiosidade não se entendi a prende muito diferença. dogma, paradigma e crença e, tipo, regras. A espiritualidade, tipo assim, ela só é. Exato. E aí começou Ela a é fazer tudo. sentido. Aí eu falei, porra, isso aqui é legal. Essa forma de aprender não faz sentido pra mim. Mas também tem a ver com o momento. Se eu tivesse conhecido ele em 2015, talvez aquilo ali não ia fazer sentido pra mim. Queria falar de uma coisa que eu penso bastante, que tem a ver com tudo que a gente tá falando também, de sair do automático. Porque eu acho que a gente tem... Esse automático a gente tá o tempo inteiro lutando contra, né? Eu acho que a gente automatiza tudo. O ser humano faz isso. A gente quer gastar menos energia. Então, o automático da corrida dos ratos também é uma forma de você ser automático dentro de uma visão mais macro, assim. Mas tem coisas do nosso dia a dia que a gente também automatiza. E eu, desde que eu comecei a ser mais intencional, eu consigo visualizar sentido em tudo que eu faço. E quando eu vejo que não faz sentido, eu já evito fazer. O Guto Galamba, eu acho, né? Aquele cara eu assisto o podcast dele, mas, cara, ele é personal, acho que ele é personal, mas ele
e tá dentro da área fitness, no modo geral. Só que, cara, ele vai no podcast e fala sobre mentalidade, ambiente. Porque, no final das contas, eu acho que todos os nichos, eles falam... É isso. Tudo se resume a isso. Você entrega o que as pessoas precisam comprar. Você vende o que as pessoas querem comprar de você, que aí é o produto. Foda-se, commodity. Mas, no fim, você entrega a mentalidade, porque a transformação tá aí. E, cara, aí ele fala... E a galera não gosta de coach. A transformação sempre vai pra cabeça. Porque ninguém quer ouvir o que as pessoas sabem, no fundo, sabem. Tem muita gente que não tá desperto, realmente. Às vezes você fala um negócio que eu nunca tinha pensado naquilo, que é só fazer tal coisa. Mas tem gente que sabe que tem que fazer e não faz. Essa galera se incomoda. Essa galera se incomoda. Sim, sim. E aí também se incomoda às vezes porque tá só repetindo também discurso, né? Às vezes a pessoa não entende. Tá repetindo, mas não faz porra. Não, tá repetindo um discurso assim, eu não gosto de tal coisa. Mas ela às vezes ela nem não gosta, ela não sabe nem o que é, ela só tá repetindo efeito manada do discurso, entendeu? Sim. Não sabe nem por quê. Não sabe por quê. Cara, eu recebi um depoimento esses dias, postei ontem. Eu falava que não acreditava em Deus, só pra fechar. Eu falava que não acreditava em Deus, mas no fundo eu não sentia isso. Eu só tava falando. O que pessoas falavam. Sim, exato. Sim. Eu postei um depoimento ontem de uma menina que falou: precisei de um coach. Precisava de uma coach, que no caso era eu, pra desconstruir tudo que todo mundo já me falou sobre os coaches um dia. Então, tipo assim, ela tava literalmente repetindo o discurso de, enfim, pessoas do ambiente dela que falavam isso e que fizeram ela acreditar isso, sendo que ela, na verdade, nunca nem tinha passado por um processo de coaching, sabe? Tá amando agora, tá fazendo várias coisas, tá renovando. Então, assim, é essa parada que você falou. A pessoa repete e, querendo ou não, tem um padrão das pessoas que não gostam, né? A pessoa que não gosta é a pessoa que não quer evoluir. Sim. Só tem como ser isso. Ela quer se convencer a continuar no mesmo lugar e dizer que tá tudo bem. Exatamente. E julgar quem tá querendo. E externalizar a culpa. É o mais comum. Não gosto de coach. Por quê? A culpa é do governo, a culpa é do outro, a culpa é do rico, a culpa é da puta que pariu. A culpa nunca é dela. Entendeu? A responsabilidade, na verdade, que eu não curto a palavra culpa. A responsabilidade nunca é da pessoa. A responsabilidade sempre é externa. Só que aí vem um coach filha da puta e fala: a responsabilidade é sua. Aí ela: você é um filho da puta. Aí fica nisso, sabe? Então, assim, a pessoa que não tem a cabeça aberta pra entender o nível de importância do desenvolvimento pessoal é uma pessoa que não vai conseguir prosperar na vida. Não tem como. Mas fulano de tal conseguiu. Vê daqui a pouco o que vai acontecer. E é prosperar em todos os sentidos, né? Exatamente. Não é prosperar financeiramente. Cara, a prosperidade ela é tão ampla. E o principal pra mim da prosperidade é o bem-estar. Como você tá se sentindo. Você pode ter o dinheiro que for, o relacionamento que for, os bens materiais que forem. Se o bem-estar não estiver alinhado, então você não prosperou. E o que faz a pessoa ter bem-estar? A porra do conhecimento pessoal. Do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Quem tá feliz não enche o saco de ninguém. Quem tá feliz não tá nem aí. As pessoas que estão enchendo o saco na internet, elas não estão felizes. Exatamente. Só que aí agora só que todo mundo tem voz, né? Aí precisa de um coach. Todo mundo acha que pode falar o que quiser e é isso. E eu falei ontem na live do que tu tava vendo. Quando uma pessoa comenta algo no post de alguém, eu sei que é clichê isso, né? Mas é verdade, assim. Nunca diz respeito à pessoa que tá recebendo. É sempre da pessoa que tá comentando. Porque é aquilo, uma pessoa que trabalha, que faz o dela, que, sabe, tem muita coisa na cabeça, tá muito ocupada, ela não vai perder o tempo dela comentando merda no post dos outros. Eu vejo cada merda na internet que eu fico, caralho, que posicionamento burro. Eu nunca comentei em vídeo nenhum. Cara, ninguém nunca vai achar um comentário meu em vídeo nenhum. E as pessoas que comentam, às vezes, defendendo, não precisa nem dar detalhe, mas as pessoas vão entender, defendendo alguma coisa, ideia, defendendo alguém, a pessoa não tá nem, ela não sabe nem quem é você que tá defendendo ela. Ela não tá preocupada com isso, ela não pensa nesse tipo de coisa. Então, é o meio, é o que não tá tão na merda, não tá muito na merda e não tá fazendo nada relevante, tá só fazendo qualquer coisa. Porque quem tá muito na merda, quem realmente, tá trabalhando pra caralho, tá fazendo um monte de coisa, cheia de coisa na cabeça, não tem tempo pra ver isso. E a pessoa que tá fazendo pra caralho tem que sofrer com as consequências de uma meiuca que é desocupada e... Sim, tá falando precisa todos. de um coach. Você tá falando todos. Não corta não. O todos tá nessa área. Quem tem tempo pra pensar demais. Tá querendo mudar o que... Tem tempo pra mudar muita coisa. Mas aí não se muda. Não se muda. Tenta mudar todo mundo e não muda ela. Caralho, esse vai dar um bom corte. Quer mudar todo mundo, mas não consegue mudar. Cara, o que você não gosta na outra pessoa, você muda em você. Eu aprendi essa parada e mudou completamente a minha vida. Mais um corte. Mas... O que você não gosta em outra pessoa, você muda em você. Se eu não quero... O outro é sempre um espelho. Exato. Se eu não quero repetir tal comportamento de tal pessoa, às vezes até uma pessoa da família, eu me permito fazer e acabou. E aí você muda a sociedade, né? Tipo, tem uma frase forte que um cara que eu acompanho, ele fala: exatamente. Indivíduos evoluídos
constitui uma sociedade evoluída. Se todo mundo estivesse se ocupando É aquilo que a eu melhorar, tava todo mundo melhorando junto, porra, como um coletivo. Aí a gente já tava até conversando com os ETs. Gente, os ETs são Aí a seres gente não ia ter evoluídos. esse tipo de problema pra ficar discutindo. Ia tá... Aí realmente, ia chegar num nível, por isso que esses caras que ficam muito ricos, já zeraram o game, eles começam a pensar nessas paradas. O Elon Musk, por exemplo. Mas é que ele tem o objetivo de... tá relacionado a isso. Mas... Você começa a viajar. tu começa mesmo, agora eu tô com tempo. Agora eu já zerei essa parte financeira aqui, que é só a merda do sistema que faz eu ter que comprar. É o jogo, tem que jogar. Boa. E aí tu começa a pensar sobre esse tipo de coisa. Mas é aquilo que eu falei no início. Se todo mundo estivesse atuando na zona fodástica, o mundo não estaria a merda que tá hoje. A pessoa não ia ter tempo. A pessoa tá tão feliz sendo feliz que ela não... Tô feliz, sendo Entendeu? feliz, gostei dessa. É verdade, é isso. Então, assim, exatamente. Indivíduos... Gostei dessa frase. Que indivíduos evoluídos criam uma sociedade evoluída. Quem falou isso foi o Indivíduos Copini. evoluídos... Um cara que eu acompanho. Indivíduos evoluídos estão atuando na zona fodástica. Eles não estão na zona de merda. Porque quem tá na zona de merda não tá feliz. E quem não tá feliz não tá evoluído. Não entendeu ainda o sentido das coisas e como chega lá, sabe? Sim. Caraca, curti essa. Mas é isso. Cara, eu tô pensando por onde a gente vai agora. Que a gente abriu tantos possíveis caminhos. E a gente falou, vamos falar de espiritualidade só no final. Não. 15 minutos de podcast. Mas é o que eu tô mais... Eu pensei, eu falei, vou tentar Não fala sobre não isso. falar sobre isso de cara, mas é porque é algo que eu Cara, mais volta paro tudo pra pra pensar, isso. entendeu? É. Tudo volta pra isso, cara. Tudo volta pra isso. Mas ao mesmo, você acha que você acha que existem momento certo de entrar nesse tema? Tipo, pra você começar a estudar, ou você acha que dá pra você tá crescendo, desenvolvendo tudo ao mesmo tempo? Em você que eu tô falando, tipo, Como na assim? pessoa. Você tá querendo prosperar mais. É que tudo se conversa, né? Tipo, a espiritualidade tem a ver com o seu lado financeiro, que tem a ver com o seu lado social, que tem a ver com o seu lado do seu relacionamento. Vou contar uma história aqui. Será que eu posso? Não sei, não sei o que é. Não, você viveu com a gente, mas... Vou falar. Então não expõe nomes. Tem nome de outra pessoa? Não, sou eu comigo, como eu então, posso falar? fala. Mas é porque antes eu não falava sobre isso, mas agora que tá muito mais tranquilo, dá pra falar. Que a espiritualidade me ajudou de fato. Cara, uma parada que eu realmente prego e vivo. Por mais que às vezes eu vibre gratidão, caralho, porra. É uma parada que eu realmente levo pra vida, de agradecer por tudo. Gratidão. Sabe? Pode falar de gratidão daqui a pouco também. Cara, a gratidão pra mim é o sentimento mais elevado, assim. Ela vibra de um jeito que você atrai a parada, tá ligado? Você consegue sentir o bagulho. E aí, muita gente agradece quando tá indo tudo bem. Mas a verdadeira gratidão é quando você agradece e tá tudo uma merda, né? Então, assim, 2 histórias, na verdade. A primeira história que aconteceu no início do ano, que eu levei um calote de 4 mil reais. Sim. Cara, eu já tava na minha jornada espiritual fazia um tempo, sabe? Em nenhum momento eu reclamei que eu tinha levado. A primeira coisa que eu fiz foi, quando eu percebi que tinha acontecido, eu falei, obrigada. Agradeci. Aí depois eu falei, tá, o que eu preciso fazer pra conseguir limpar isso, sabe? Pô, se tá acontecendo comigo, tem um motivo, sabe? Tem alguma coisa que eu posso ter feito. Eu acredito muito em vidas passadas, né? Então, assim, pô, tô limpando alguma coisa, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, tá, isso aqui tá tentando me dizer alguma coisa. E aí eu lembro que tinha uma amiga minha que, enfim, tinha pagado uma parada pra mim, acho que eram 300 reais, 200 reais, 200 e pouco eu tava devendo a ela, e eu nunca paguei, porque ela falou, cara, me paga quando tu puder. Só que aí ela me cobrou numa época que eu não tinha, eu não tava nem trabalhando ainda, sabe? Aí eu falei, cara, amiga, pô, não tenho. E aí morreu, sabe? E aí, quando eu levei esse calote, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer. A segunda foi, caralho, eu tenho que pagar minha amiga. E aí eu paguei com juros, depois eu falei, cara, toma aí, tipo assim, sabe? E fiz o Pix. Levei um calote de 4 mil reais. E a primeira coisa que eu fiz depois de agradecer foi fazer um Pix que eu não podia fazer. E ele sabe disso. Doideira. Ele falou, cara, você tem que fazer agora mesmo? Eu falei, cara, amor, se eu não fizer agora, eu não entendi. Deus falou comigo, mostrou pra mim. E se eu não fizer agora, se eu fizer quando eu estiver mais confortável, aí eu não aprendi, entendeu? Aí vai estar muito fácil pra eu fazer quando eu estiver ganhando muito. Mas se ele mostrou isso pra mim e eu peguei a mensagem agora, eu preciso fazer agora. E eu fiz na hora, tá ligado? Eu fiz na hora. E aí tem o lance também que a gente ficou negativado, né? E assim, muitas coisas aconteceram. E, cara, ele sempre vinha falar comigo. Como que você tá assim? Porque eu ficava, amor, cara,
agradece. Ou Tipo você se assim, desespera, ou você... Cara, e eu, tipo assim, todo dia escrevendo no meu caderno, pô, obrigada, obrigada, obrigada. Ficar negativada foi uma parada que moldou ainda mais a minha mentalidade. Falei, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que achar um jeito. Teve um dia que eu conversei com ele e falei, pô, eu não tenho mais, tipo assim, como ganhar dinheiro esse mês. Só que na hora que eu falei isso, eu falei, que pessoa muito ridículo, escroto, que garota, porra, sem mentalidade ridícula. E eu pra mim mesma, né? 2 minutos depois que eu falei isso, eu falei, caralho, não existe isso, eu não tenho como fazer dinheiro mais esse mês. E aí, cara, eu dei um jeito, criei o evento presencial do templo, eu falei, cara, pô, vou fazer essa merda e tal. E aí, pô, consegui. E, cara, a gente ficou negativado, né, uns meses. E aí eu comecei a ganhar muito mais depois, sabe? Porque durante o tempo que a gente não tava com muito, eu agradecia todo dia. Eu, cara, tem no meu caderninho, sabe? Obrigada por isso, obrigada por isso. Isso me ensinou isso me ajudou a mostrar isso. Porque, cara, gratidão quando você é rico, com saúde e com uma família boa, todo mundo consegue. Tá ligado? Agora, quando você tá fugido, quando você tá na merda, quando você tá com uma doença, quando você tá negativado, quando você, tipo, porra, tá num momento conturbado do relacionamento, é aí que você vai mostrar mesmo que você prega o bagulho que você vive, sabe? E assim, a aceitação plena da vontade de Deus também é algo que fica muito na minha cabeça, né? Então, gratidão e aceitação. Cara, se tá acontecendo, não é no acaso. Não é, sabe? Porra, tadinho, você não tinha que passar. Cara, tudo que a gente passa na vida tá mostrando alguma coisa pra gente. Por mais difícil que isso possa ser, por mais pesado muitas vezes que isso possa ser também, cara, situações ensinam pessoas. Só que depende do tipo de pessoa que tá sendo ensinada. Se ela não tiver com os olhos abertos pra pegar um ensinamento dessa determinada situação, então ela vai... Porque é a melhor escolha que você pode fazer. Já aconteceu. Já aconteceu, já porra! aconteceu. Caralho! Vai fazer o quê? Vai mudar? Não vai. Então Exato. você olha pra aquilo ali Aprende. e fala, aprende. Ó, agora isso não vai acontecer de novo. Ou talvez aconteça de novo, porque aí entra naquele negócio de alta responsabilidade. E né? foi 22 mil reais, tá? 22 mil reais. E eu, amor, vamos agradecer, cara. A gente tá muito bem, tá com a família, tá com saúde. Cara, eu tô falando sério, parece que é mentira, mas é real. Tipo assim, a minha energia não mudou em nenhum momento. Nenhum momento. Tipo, todo dia eu escrevia, eu falava, cara, vai passar, é isso, é uma fase. A gente fez vários investimentos, a mentalidade é essa. Não existe nenhum rico que nunca ficou negativado, porra. Pô, uma hora tu vai ter que quebrar, tá ligado? E depois você vai se reerguer. Esse é o bagulho, sério. O Thales Gomes já falou isso. Ele fez um post, um tweet e falou, pô, se você é empreendedor e nunca quebrou, você não é empreendedor. Porque você não arriscou nada. Você nunca arriscou. Não, pô, vou comprar isso aqui quando eu tiver um dinheiro pra investir e tal. Investe tudo, porra. Eu tenho essa mentalidade meio maluca, né? A gente ganhou no TEP. A gente vendeu pra caralho e tal, não sei o quê. Aí eu falei, reinveste tudo. Aí a Marina, tudo? Aí eu falei, tudo. Aí ela, tá bom, você que manda. Não podia também. Não pode ser eu. A responsável pelo financeiro não pode nunca ser eu. Porque assim, eu sou completamente sem noção nenhuma. Eu faço, investe tudo, você sabe, né? O tempo inteiro, não tem como. All-in o tempo inteiro. Vai, vida ou morte, bota tudo, bota tudo, bota tudo. É por isso que eu acho que isso aqui vai dar certo. Porque assim, ele é muito racional, você é muito all-in e eu sou meio termo. Cara, nós três. Eu tenho um pouco dos dois. Eu falo, pô, a gente tem que se soltar um pouco, tem que... mas com pular do penhasco, né? Um otimismo inteligente. Sim, otimismo eu tenho uns inteligente. otimismos burros às vezes, mas é isso aí, cara. É meu jeito, é isso que faz. Porque eu sei ser que otimista demais também, você tá na Disney também, né? Não, otimista demais não é a palavra. Confiante demais? Não, eu acho que ser excesso de confiança otimista... é perigoso, você não acha, não? Vamos falar disso então. Excesso de confiança pode ser perigoso. Porque você pode te blindar, tu começa a olhar o mundo como você fosse dono de tudo. Não, sim, eu concordo. É difícil, mas... Não, eu acho que é difícil, é um trabalho... Sim. Você tem que estar o tempo mas inteiro tudo fazendo. é dual, cara. Tudo pode ser muito bom ou muito ruim. Tudo é dual. Inclusive a humildade, por exemplo. Ou pode ser muito bom ou muito ruim, por exemplo. Porque quando você é muito novo, eu acho que você tem um excesso de confiança às vezes que te cega. Acho que não. Acho que pode ser o contrário Depende. também. Não, eu tinha uma autoestima baixíssima, mas eu tô falando... Nossa, eu tinha uma autoestima baixíssima. Que eu não deixava ser confiante de nem um pouco confiante. Eu sempre fui meio assim, meio... Nunca nada vai dar errado, eu sou a melhor de todas e é isso aí que vai acontecer. Eu sempre tive a confiança muito forte. É que você veio do esporte também, né? Então isso Sim. Isso te faz... Você tem que ser assim, você tem que ter uma mentalidade de atleta, eu vou ganhar. Pô, tu vê os caras falando... Sim, tem uns caras que falam muito mal, mas tem uns caras que falam muito bem. Todo jogo eles entram acreditando que eles vão ganhar, que eles são os melhores. O Cristiano Ronaldo fala disso. Porra, se tu não acreditar, irmão. O Cristiano Ronaldo, ele fala, eu sou o melhor, na minha cabeça eu sou o melhor. Na minha também, posso não ser o melhor, mas eu sou o melhor. Eu tenho que acreditar que eu sou o melhor, porra. Caralho, sim, exatamente. E não é melhor do que, é melhor. É isso que eu falo pras pessoas. Melhor. A verdadeira confiança é essa. Não é eu sou o melhor do que, é eu sou o melhor. Não tô me comparando com ninguém, sou eu sou o melhor. Eu não preciso me comparar, eu já sei que eu sou a melhor.
Porque quando você se compara com o outro, aí é uma comparação até que não faz nem sentido. A gente se Não comparar com faz. outras pessoas, entendeu? A gente Mas é quando você. diferente. É igual. É porque em inglês existe isso. Em português é a mesma palavra, né? Que é I'm better than e I'm the best. Não tem. Better than é comparação. I'm the best é superlativo. Então, assim, não tem comparação. É isso. Você é o mais foda e você é o melhor. Então, a zona fodástica é ter essa mentalidade. Cara, eu sou o melhor. Eu tô fazendo o que eu faço de melhor. E foda-se o resto. Eu tô fazendo o que eu faço de melhor. Porque a Sabe? internet, ela criou essa sensação de que todo mundo tá na melhor versão o tempo inteiro. Pra Tem quem isso. não é autoconsciente também. Pra quem não é autoconsciente. Porra. Eu tô falando, não, tô falando de uma forma manada, geral. né? Tô falando da forma geral. Porque, cara, a gente só posta na internet. É que você cria conteúdo falando sobre isso, então você vai falar de coisa boa e ruim. Mas a maioria das pessoas que estão postando na internet, eles só mostram highlight da vida delas. A gente tá se comparando. Aí tem uma porrada de gente tá, que tá vivendo um relacionamento, só posta a melhor parte do relacionamento. Que às vezes é uma noite ali com a pessoa, e às vezes o relacionamento tá uma merda e tá postando ali o japonês com o negócio. Ah, como é que eu te amo, não sei o quê. Aí, cara, caralho, é impressionante como é que eu vejo. Eu falo no 12 6 meses isso aqui. Quem posta muito, cara. Quem tem que postar o tempo inteiro, É por isso que tu não posta quase nada, né, amor? essa autoafirmação. O cara tá vivendo, porra. Sim. Eu penso Mas eu acho assim. que não postar nada é demais também. Não postar nada, né? Mas, tipo assim, eu entendi. Todo dia, ai, não sei o quê. Um relacionamento meu acabou com isso, né? Ficar de postagem. Mas, cara, é porque eu não... Mas você até postava, às vezes, ou não? Eu postava às vezes. Só que não alguma postava coisa, sempre. Mas eu não fazia questão. Porque eu tenho essa porra da presença, cara. Eu tô aqui com você, meu telefone tá nem no meu bolso, tá com ele, porque ele tá gravando também. Mas se ele não estivesse gravando, meu telefone ou tá aqui na mesa longe ou ele tá lá, porque eu tô aqui, entendeu? E é isso que eu vivo também no dia a dia. Eu tenho que estar aqui. Eu acho que você daria um bom coach. Eu acho. Vai, continua aí. Caralho. Eu também acho. Não, você descreveu bem. Eu já penso sobre isso também. Você pode falar de mentalidade sem coach necessariamente. Porque tudo é isso. Sim, cara. É só um nome, é só uma É nomenclatura. só um nome que infelizmente, como tudo no Brasil ridiculariza. Tudo. Tem isso. Tudo é ridicularizado. Tudo é Propósito, coach, tudo. Mentalidade. A galera agora reclama que usa a palavra em inglês. A galera fala todos e não pode usar mindset. Vou marcar uma call, vou te mandar um invite, que a galera fica incomodada. Sim. Mandar um invite. Porra, foda-se. Mas A galera tá tão preocupada. Olha que loucura. A galera tá preocupada com a palavra que o outro usa pra marcar uma chamada. Não é possível isso, gente. Ai, tá indo. Mas, cara, sério, olha só, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Isso é muito doido. Tipo assim, foda-se a palavra que você tá usando, entendeu? E a gente usa a palavra em inglês o tempo inteiro. Tem coisas que a gente Porra, aportuguesou, mas é de outra língua. Mas o que eu Caraca. ia falar da internet? Eu ia falar que... Que posta as melhores coisas. Porque, e cara, tal. isso é uma coisa que a gente também tem que se preocupar o tempo inteiro, cara. Porque eu tenho a consciência da minha trajetória, mas eu tenho que ficar me lembrando o tempo inteiro. Porque depois eu fico olhando pro cara que eu sigo que ganha 1 milhão por mês, e eu fico... Eu não tenho muito teto também, Me não. dá um gatilho, mas é que eu consigo pensar o que eu tô sentindo. Você tem o autoconhecimento. Eu consigo pensar, falo, tá bom, mano, eu vou chegar lá. Mas é um processo. O que ele faz ali, ele faz agora porque ele tem tempo. Ele tem tempo. A única coisa que ele tem melhor do que eu é tempo. Mais do que eu é tempo. Boa. Tem mais tempo fazendo aquilo. Eu sei que quanto mais tempo eu faço aquilo, melhor eu fico e uma hora eu vou chegar. Só que isso pode travar as pessoas também, né? Porque não só no ponto de vista financeiro, mas até acho que um dos temas que acaba entrando nessa pauta é o corpo, né? Às vezes as pessoas ficam idealizando o corpo ali da pessoa, modelo, as blogueiras que postam, estão sempre, pô, aquela menina lá que faleceu. Tem a ver com isso. Elas acabam entrando também numa... Falta de autoconhecimento. Acabam entrando numa bolha de viver pra mostrar. Pelos padrões dos outros também. Exato. Eu preciso postar que eu tô vivendo em vez de viver. Uma parada, às vezes tem gente que vai pros lugares e não quer estar lá, mas quer mostrar que tá lá. Caraca, sim. E eu percebi isso já antes. Quando eu ia até, sei lá, na época que eu saía muito, ia pra festa. Eu via que tinha mais gente se preocupando em mostrar que tava ali curtindo do que realmente curtir. Mas eu também era assim, eu desapeguei disso. Não é que eu curtia e postava que tava curtindo, isso eu acho ok. Mas aí depois comecei a ficar mais radical, né? Comecei a parar de mostrar que eu tava curtindo. E aí aquilo me libertou também. Por que eu tenho que expor tudo também? Porque a gente criou
A internet, o celular, ela criou esse vício nosso de você ter que expor tudo. Quem não expõe, não tá fazendo. E quem namora e não posta que tá namorando, tá escondendo. E quem... Óbvio, existem pessoas que fazem isso, mas existem Não dá pra pessoas que também não... generalizar. Não dá pra generalizar. Não, isso sim. Mas, cara, isso não existia há 10 anos atrás, cara. Porque, pô, às vezes a pessoa não posta nada. Isso não existia há 10 anos atrás. A gente tá online o tempo inteiro hoje. Antigamente, tá horário, eu vou entrar online, hein, pra gente conversar, né? MSN, lembra? Sim, verdade. Cara, isso é... Desligava o computador depois de uma Pô, hora. tu desligava, aí tu ficava... Minha mãe dizia que era o homem da internet. Aí desligava automático. Juro por Deus. Aí eu, acabou o tempo, o homem da internet desligou aqui. Era tipo uma hora e meia eu ficar no MSN. Sim. Agora é tipo, caralho, o tempo todo. Só que, ao mesmo tempo... Cara, a internet pra mim é maravilhosa, se você souber usar. Muitas possibilidades. Pessoas que falam, essa dancinha, é só não sei o que. Cara, se o algoritmo tá entregando isso pra você, é porque tu gosta dessa porra. Só fofoca. Quando aparece no meu explorar alguma coisa de fofoca, eu passo. Eu não quero que o algoritmo entenda Você que pode também tocar, já viu? Que tu toca e bota, não interessado. Você toca. já vi isso também. Maneiro. Cara, eu fico vendo... De vez em quando eu gosto de ver os comentários. Eu fico, caralho, puta de idiota, comentando. Eu gosto. Cara, infelizmente eu também. Eu gosto. Mas eu não respondo a ninguém, não. Eu falo... Não respondo ninguém nunca, mas... Você consciente aqui... Às vezes eu até escrevo. Começo... Eu também. Aí eu não mando. Não vai valer a pena. Exatamente. Não vai valer a pena. Mas às vezes eu defendo. Tipo assim, eu vi um comentário no post do Caio Carneiro. Tipo assim, cara, às vezes eu nem vi o vídeo da pessoa, eu comento, caralho, foda, você é linda, você é maravilhosa, você manda bem. Eu só comento pra comentar coisa boa. Aí eu vi um post, um comentário no post do Caio Carneiro que era, gosto da sua mensagem, mas não entendo por que você fica fazendo tantas caras e bocas. Aí eu falei, cara, eu vou ter que responder isso. Nossa. Aí eu falei, porra, o cara postou um vídeo com conteúdo que tem possibilidade de mudar a tua vida e tá preocupado com as caras e bocas que o cara faz. Pô, fala sério, Tu né? respondeu isso? Respondi, mas respondi de boa. Sim. Não respondi grosso. Falei, pô, Mas a pessoa tá procurando defeito. Aí um monte de gente curtiu e tal, mas eu não postei pra isso, porque eu não gosto realmente de perder o meu tempo com isso. Mas eu falei, pô, cara, tá ligado? A pessoa tá fazendo um trabalho maneiro, postou uma mensagem legal, e aí ela fez caras e boca, ela não gosta dessas caras e boca que você faz. Pô, cara... É a forma do cara falar, o que tem? E se ele tivesse já não também, foda-se. Sim, escolhe. Pô. Absorve a mensagem. Passa. Absorve a mensagem. As Não pessoas, precisa- elas têm dificuldade, uma coisa que... Já que a gente tá falando de internet, vamos falar dessas coisas. As pessoas têm dificuldade em adaptar, interpretar o que a pessoa tá dizendo e adaptar pra realidade dela. Caralho, perfeito. Elas querem pegar 100% daquilo e falar, não concordo com isso aqui. Falo, caralho, tá bom. Mas não é pra você? Não é pra você, então pula, porra. Caralho, exatamente. Alguma coisa daquilo ali pode ser útil. Eu sigo muita gente, mas eu não quero ser igual a nenhum deles. Porque eu não vou ser igual a nenhum deles. Eu Pontual. filtro aquela parada lá, dado pra mim, e eu monto meu Megazord. Exato. Tá ligado? Cara, perfeito. E Pontual. é isso, pô. Tu viu o lance da... tu não viu, né? Que tu não deve aparecer pra tu. Mas o lance da filha do Didi, que a galera Não tava vi. julgando. Não sei se ela virou coach, se ela tava dando uma palestra específica, enfim. Ela tá falando de produtividade, que todo mundo tem as mesmas 24 horas. E o que diferencia o resultado de uma pessoa pra outra é a produtividade. Aí, Caralho. meu amigo. Aí fudeu. Aí, Herdeira, caralho. filha da puta, tinha que ser coach. Nananana. E aí eu falei, cara, ela tá dando uma palestra fechada pra pessoas com dinheiro que pagaram para estar lá, querendo entender como podem ser mais produtivas. Aí vem uma... Eu ia falar Não. Aí eu já vem sei. uma pessoa no comentário, não consciente, que ainda tá no processo de autoconhecimento dela, comentar. Ah, mas tem fulano de tal que demora 8 horas pra pegar um ônibus e ir e voltar. Cara, ela não tá falando pra essas pessoas. Cara, você Não foi muito tá. pontual. Pega mensagem não é a pra todo pessoa mundo. que adaptar todos os posts da internet pra realidade dela. Caralho, ela não tá falando pra E às vezes pessoa... não tá falando nem dela, tá falando da outra pessoa que não... que é o que eu falei antes. Da pessoa que não tem tempo sabe, pra não comentar que pensando. tá, Não porque sabe tá nem de que é a fato neta, trabalhando. filha do Didi, sei lá. Porra, caralho. Então, tipo assim, as pessoas têm essa necessidade realmente de tudo que eu tô vendo. Se eu não concordar, eu vou comentar. Cara, isso que você falou é muito pontual. Às vezes a pessoa poderia pegar isso, porque ela tem as 24 horas, ela tem a possibilidade de produzir mais, mas ela tá preocupada com a pessoa que não pode. Aí ela tá externalizando uma parada, defendendo uma pessoa que nunca vai nem ver o comentário dela. Entendeu? E defendendo entre muitas aspas, né? Porque hoje a gente consegue visualizar também muitas coisas. Inclusive, teve um menino que viralizou, que, pô, mora na favela e tal, tava começando a jornada dele de marketing digital. O primeiro vídeo dele estourou. Aí tem até um cara que fica postando vídeo de imposto. Qual o nome dele? Tem uma empresa? Vários, alguma coisa assim. Adolescente? Vários, é. Aí ele comentou no post, pô, cara, se tu quiser uma oportunidade, eu vou te dar. Então, tipo assim, caralho, o cara enfim, na favela, querendo buscar o dele, postou um vídeo e viralizou. Então, assim,
É muito mais difícil pra algumas pessoas. Isso é óbvio, foi o que eu falei no templo. Muito mais difícil. Mas, cara, quando você chega pra pessoa e fala, sua realidade não vai fazer você chegar a lugar nenhum, pra você é muito mais difícil, porque você não teve oportunidade nenhuma, você não tá motivando você não tá ajudando ela. Né? Então a consciência de classe, ela tem que ser pra você, ela não tem que ser pra pessoa que tá passando por aquilo. Eu sempre falo isso. A gente tem que ter consciência de classe, bom senso de entender que existem pessoas que têm mais oportunidades e mais facilidades que outras. Isso é óbvio, né? Que a galera acha também que o coach, não, todo mundo consegue fazer. Cara, Não. só que a minha posição é de olhar pra essa pessoa e falar, cara, você também consegue fazer. Porque senão eu vou chegar pra pessoa e falar o quê? Você não consegue fazer porque você veio de um lugar muito ruim, você não teve privilégio, você não teve facilidade, você não teve como, então você vai ficar aí nessa merda pra sempre. Porque, caralho, não faz sentido pra mim você ter uma consciência de classe e externalizar isso pra pessoa. Você vai alimentando cada vez mais essa não capacidade dela de construir nada. Enquanto que a consciência de classe é sempre pra gente, nunca para o outro, sabe? Então, assim, se a filha do Didi tá falando na porra de uma palestra pra pessoas que têm dinheiro, é pra aquelas pessoas, sabe? Se fosse uma palestra pra pessoas que não têm tanto acesso à informação, que não têm tanto tempo disponível, que têm que trabalhar desde antes, a linguagem ia ser diferente. O assunto é ser outro. Porra, ia ser completamente diferente, principalmente na mentalidade. Antes da gente falar de produtividade, a gente tem que falar de mentalidade, das pessoas que estão ali no ambiente e tal. Então, assim, cara, é um approach completamente diferente. Então, assim, as pessoas têm essa necessidade de, não, vou encaixar tudo numa caixinha. Tudo isso aqui é pra mim. Tudo isso aqui é pra pessoa. Mas e a fulana que tá lá na África do Sul? Cara, eu não tô falando pra pessoa que tá lá, eu tô falando pra você que tá assistindo a minha live. Sabe? Você tá com o celular na mão, assistindo a minha live. Então, teve até um corte daquela live de mentalidade milionária que eu fiz, que é, cara, se você tem um celular e você ainda não tá rico, cara, tem gente que não tem celular, mas você tem. Você tá assistindo essa live aqui, você podia seguir um monte de gente que fala de assuntos que poderiam somar na sua vida, e você tá seguindo Choquei. E você seguindo recebeu página de fofoca. E você ainda recebeu essa mensagem. Não, e ainda a pessoa ainda perdeu tempo pra mandar uma mensagem pra mim dizendo que o que eu tô fazendo não... Entende? Então, assim, cara, é uma distorção da realidade absurda. Realmente, a internet faz com que você tenha mais autoconhecimento se você segue as pessoas certas. Mas, cara, se você não tá na direção certa, você vira um completo alienado e julgador o tempo inteiro. Aí você não consegue tirar nada de positivo da internet pela forma que você age, sabe? Então, assim, profundo. Sabe que eu fico viajando? Não sei se você já parou pra pensar nisso. É uma viagem meio óbvia, né? Quando você pensa, mas é muito louco ao mesmo tempo. Cara, 99,9% da população mundial agora, 8 bilhões de pessoas, sei lá. A gente não vai conhecer e ela não vai saber nem da nossa existência. A gente vai viver, sei lá, que a gente viva 100 anos. Quanto da tecnologia, talvez a gente chegue a 100 anos. As pessoas não vão saber quem é você. A maioria do mundo não vai saber que tu pisou aqui e você não vai saber quem são elas. Por que tu não tá preocupado com o que exatamente? O julgamento, o que é a ideia do julgamento que eu joguei na live? Foi ontem que você falou? Julgamento? Medo do julgamento? Foi ontem. Eu joguei lá, veio porque a gente ia fazer o podcast. E porque eu tava pensando nisso. Eu falei, cara, o medo do julgamento, a gente tem medo do julgamento das pessoas que a gente conhece. Não são das pessoas que a gente não conhece. A maioria das pessoas que a gente não conhece não vão conhecer a gente. Nunca. Nunca. Nem se você ganhar não sei quantos milhões de seguidores no Instagram. Beleza, a maior parte do mundo não sabe quem é você. Não sabe que você existe. E não vai saber. Tu vai passar por aqui, tu vai morrer. Mas você sabe que eu tenho esse arquétipo, né? Eu acho que eu não vou fazer parte dessa estatística, não. Mas, cara, Vou tá mudar tudo o bem. mundo. Mas Aquilo não vai ser- tá, não, seu grande ideal é esse. O meu grande ideal é Mas, esse. tipo, Mas na maioria até uma das figura pessoas- global, cara. Sim, Elon Musk, conhecido mundialmente, tem muita gente que não faz ideia quem é o cara. com certeza, sim, isso sim. Então, Ainda assim, você sendo a pessoa mais conhecida do mundo, tem gente pra caralho que não te conhece. sim, exatamente. Tem muita gente que não sabe quem é o Neymar. Por incrível que pareça. Mas tem. Tem gente Tem. que não acompanha futebol. Os Estados Unidos, por exemplo, a nação A americana. Marina não sabia quem era Luísa Sonza, cara. A Marina não sabe quem é ninguém, Daniel. Tipo assim, ela tá completamente fora fora. disso de... E Isso bom não é pra ruim. ela. Isso Eu não é acho ruim. maravilhoso, exatamente. Que ela não tá nem Não, aí não pra tem ninguém, bom tá? nem Ela ruim. tá aí só pra ela, o que é ótimo. Quanto mais focado você tá em você, quanto mais você tá... A gente tem uma parada que a gente usa entre nós três, que é in your own frame. A Juliana até comentou isso na live, comentou no coisa. Que ela falou, elas falam, cara, você pra mim tá sempre na sua própria... No seu próprio quadro, né? Tipo assim, é sempre você. Você tá sempre no foco da sua vida. E, cara, é exatamente assim. Isso não é um pensamento egocêntrico. Porque quanto mais focado você tá em você, mais você ajuda o outro. Quanto mais focado você tá no outro, menos você se ajuda. Porque todo julgamento que vai, volta. É, porque Sabe? essa supervalorização da humildade que a gente tem no Brasil. A supervalorização. Será que dá tempo? Dá 9 muito pouco minutos. tempo pra falar Não vamos sobre entrar isso. nesse assunto tão profundo, não. Não, mas é Mas tem a ver importante. com isso, cara. Tem a ver com... Eu não posso, Eu não posso ser falar que confiante, eu não que eu posso tô ser pensando foda. em mim, que eu gosto, que eu quero Eu não posso chegar falar em que tal eu não lugar. quero fazer tal coisa porque eu não quero. Acabou, eu não quero ir.
eu estou me colocando em primeiro lugar. Aqueles comentários do, sei lá, do cara, sei lá, o Neymar. A gente usa o Neymar de exemplo porque eu acho que é a nossa maior referência atual brasileira, né? A maioria das pessoas não vem dessa forma, infelizmente. Mas aí, sei lá, ele autografa a camisa de alguém. Aí sempre tem os comentários. Ai, que bom, não perdeu a humildade. Hoje em dia não, mas não perdeu a humildade. Eu falei, cara, que uma coisa tem a ver com a outra, irmão? Que isso? Porque as pessoas confundem simplicidade com humildade. Já falei isso milhões de vezes, a gente não precisa entrar, Sempre porque a gente fala não vai ter isso. tempo. Tá, sim. Isso pode ser um papo pra uma próxima vez. Mas, cara... A gente pode fazer um podcast dos valores, porque tem o valor da humildade e o valor da... a gente nem entrou nesse assunto de valores. É, Mas, muita cara, muita coisa. pra finalizar, eu queria concluir o negócio do Guto que eu tava falando, mas tem a ver com isso. Fala. Ele falou que ele falou um negócio muito engraçado. Ele falou, cara, eu acho que eu hackeei a vida. Porque eu limito cada vez mais tudo. Ele deu um exemplo de... Ele tava com os empresários. Ele falou, eu só compartilho com pessoas dos mesmos valores que eu. Só. Se as pessoas não têm os mesmos valores e princípios que eu não sento na mesa eu não quero gastar minha energia conhecendo, por mais que o cara seja mais legal. Ele não compactou com o que eu faço, com o que eu sou e onde eu quero chegar. Ele não perde mais tempo. Aí o Fermento, que é o host lá, falou, pô, você não é muito radical? Sim, e eu tenho que ser. Eu quero ser. Eu tô radical e eu quero ser radical. Ele falou que sentou um cara com 3 meninas na mesa dele, ele namora hoje. Ele falou que ele sentou, ele pediu a conta. Vai embora. Ele falou, não quero ouvir o que ele tem a dizer. Ele não é casado, ele tá solteiro, ele tá vivendo uma vida aí de solteiro e pega a gente, ele não compactou com meus valores hoje. Eu não vou deixar que essa pessoa entre na minha bolha, no meu ambiente. Porque, na minha cabeça, na minha cabeça. mente. Porque ele vai falar de assuntos que eu não falo mais. Ele vai falar de vivências que eu não vivencio mais. Eu não quero mais. Então, cada vez mais radical. E eu tô falando disso porque eu acho que tem que ser assim. Eu acho que é um nível, até ele chegar onde ele tá. O nível de radical que ele tá fazendo, realmente, é de se blindar, não se permitir. E o Flávio Augusto falou algo uma vez parecido com isso. Tem a ver com isso. Ele fala que ele recebeu uma proposta de um político para conversar, uma reunião com algum político aí. E ele negou, não falou que não vai. Porque ele falou, cara, eu não me vejo trabalhando com político. Se eu chegar num ponto onde eu vou ter que negar qualquer pedido dele, eu já errei antes. Não era pra eu estar gastando minha energia negando a proposta. Se eu sei que eu não me vejo me envolvendo com o cara. Não era nem pra chegar. Não era pra chegar, então você vai antecipando os erros. É isso que o Guto, acho que é a essência do que ele tá falando, é isso. Ele se blinda de ter que gastar energia lutando contra aquilo que ele não acredita, entendeu? Faz sentido isso que eu tô falando? Faz. Eu tenho É difícil, mas é um radicalismo também, mas acho que... Eu me posiciono diferente na vida, mas eu acho que faz sentido para determinadas pessoas. Só que depende da situação também. Por exemplo, eu fui num evento com a Juliana, que não era a nossa energia ali, não era a nossa vibe. Mas tu vai fazer um estudo social diferente. Talvez, mas aí, por exemplo, foi muito foda pra mim. Porque não tinha ali ninguém que compactuava muito dos meus valores, das minhas coisas, mas a gente foi, convidaram a gente. Um amigo da Marina falou pra gente e a gente foi. Aí eu me apresentei, né, pra um cara lá, tem um parada de network, aí eu falei, sou coach. Aí ele olhou pra minha cara assim, coach? Aí eu falei, o que foi? Tu não gosta de coach? Então, assim, se você tá num ambiente que a pessoa tem um nível de consciência mais alto, ela nunca vai chegar pra você e falar, eu não gosto de coach. Então, é bom pra você se treinar também. E aí, comecei a falar pra galera, velho, tu não gosta de coach por quê? Porque oficina, como é que é? Mente vazia, oficina do coach. Aí eu falei, sabe por que tu tá falando isso? Porque o coach fala que tu não quer ouvir. Aí tu fica irritado. Tipo assim, na cara dele, na hora. Tipo assim, eu literalmente falei. E a Juliana me olhando assim, meu Deus. Só que eu tava de boa, tava rindo, não tava sendo nem um pouco grossa. Mas assim, a pessoa teve a audácia de olhar pra minha cara e falar, coach? Aí eu falei assim, sabe por que tu não gosta do coach? Porque se tu não gosta de nutricionista, se você acha que a abordagem dele não é pra você vai pra outro. É muito simples. Porque se a abordagem dele não é pra você, você vai escolher outro. Agora o coach... Não tem isso. Ele falou a parada e tocou lá dentro. Você sentiu. Aí você sentiu, você vai externalizar. Não é isso. Então, essa classe é uma classe de merda, porque eles estão falando um monte de coisa que tá me atingindo, então eu prefiro não gostar de nenhum, né? Então, por que a maioria das pessoas não curte o coach em si? A classe inteira. Porque profissional merda tem em todas as áreas. Inclusive, tem uma nutri que eu vi aí, que... Gente, não vou nem entrar porque eu não gosto de julgar pessoas, eu julgo ideias. A ideia dessa nutricionista era passar uma dieta carnívora, onde você não come frutas nem legumes, só carne. Pô, eu não como carne, eu sou vegetariana, mas assim, não é por isso, sabe? Você pode comer carne, frutas e legumes. Não, ela falava que era melhor comprar uma carne do que um morango. Não é, cara. É morango, é fruta, é legumes. Aí eu falei, caralho, não faz sentido um bagulho desse. Só que aí...
eu nunca vou me consultar com ela. Tipo, acabou, entendeu? Não fez sentido pra mim. Eu fiquei... Não, essa aí me pegou. Eu falei, cara, não é possível que tenha alguém que, porra, propaga um bagulho desse. Eu fiquei irritada, mas assim, porra, eu nunca vou atacar a pessoa, sabe? Perder o meu tempo atacando e tudo mais. Só que o lance do coach é esse. Fala e toca em você, né? Porque se você não se adapta a um nutricionista, você vai e troca. Se você não se adapta a um profissional de educação física, você vai e troca. O coach não, ele falou pra você. Tocou em você. E aí eu falei isso tudo pra ele. Aí ele ficou, Não, tô brincando. Tem uns que são bons. Aí eu Não, falei, o que incomoda é que você ganha dinheiro com isso. Pode ser. Não é o fato do você tá só Mas eu não falando. ganho dinheiro como coach, eu ganho dinheiro transformando a vida das pessoas, tá Sim, ligado? que é o que você faz. Porra. Só que a ideia de você ter uma pessoa que ganha dinheiro ajudando as pessoas dessa forma incomoda as pessoas, entendeu? Incomoda E as pessoas que mais se sentem incomodadas com isso são as pessoas que mais precisam. Teve até um corte que tu tirou que é: a pessoa não gosta de livro de autoajuda. É a pessoa que mais tem que ler. Não gosta de livro de autoajuda por quê? Quer fazer tudo sozinho? Então por que eu não consigo até agora? Tá fudido aí. Então tá precisando. Sabe? Aí essa parada do experimento social. Eu fui pra um local onde as pessoas não compactuavam dos meus valores pra eu sustentar as minhas argumentações, sustentar a pessoa que eu sou. Então, às vezes, eu acho isso importante também. Por exemplo, não acho maneiro ficar respondendo hater, eu sempre excluo, mas fiz um vídeo falando que, pô, você tem que sustentar as paradas também, sabe? Porque se tem uma pessoa que discorda de você, você fica sem argumento. Você nunca passou por esse experimento de debater uma pessoa que não compactua dos mesmos valores que você. Então, pô, eu tenho que ser capaz de explicar pra uma pessoa porque que é mais importante e melhor pra ela acreditar em Deus do que não acreditar. Não é só, você é um burro. Não, eu tenho que saber argumentar. Então, também se colocar nesses locais. Mas, assim, no início também, ele já tá num patamar que talvez ele não queira e nem precise disso mais, sabe? A energia dele tá sendo muito bem direcionada e distribuída pra pessoas que pensem igual a ele. Mas eu ainda tô na posição de, pô, vou me colocar em certos lugares pra sustentar a pessoa que eu sou, sabe? A minha autoimagem. Então, enfim, eu ajudo também essas pessoas, porque muita gente não gostava de coach, aí começou a gostar por minha causa. Mas, pô, se eu não tivesse nesse local de trazer a pessoa pra mim, pra ela conseguir trocar, mudar a visão dela, se eu falasse, não, só vou atender pessoas que gostam de coach, aí eu não conseguiria transformar tantas vidas. Mas eu acho que a minha posição é diferente da dele, ele não precisa disso. No caso, eu me coloco nessa posição de querer mudar a visão das pessoas. Pode não ser muito bom, mas A eu parada não que coloco. mudar nesse sentido vai demorar algumas gerações. Você não muda. Sim. Porque aí vem. Vem da raiz. Vem da raiz, exato. Da raiz dos O pensamentos. americano normaliza o coach porque eles têm uma mentalidade diferente. A gente Mentalidade não precisa nem do entrar nesse treina... assunto. Não, esse aí vai pro próximo. Porque isso aí é muito, muito longo, tem muita coisa pra Esse falar. aí vai pro próximo. Cara, falta quanto tempo? Só pra... Acabou já, né? Em caminho para o final. Faltou o quê? 4 minutos? 2. 2 minutos. Vamos fazer um fechamento? Eu quero fazer uma pergunta final pra você. Em 2 minutos? Porra, difícil Não, demais. responde de uma forma genérica, mas quais são as suas metas pro ano que vem? Não vou falar aqui. Não dá pra abrir nada? Não precisa ser não de faturamento. Tem meta pessoal, mas meta, sei lá, como profissional. O que você pode abrir? Ou não pode abrir nada? Então, uma das metas que dá pra falar é que eu quero colocar até dezembro 500 pessoas dentro da NB. 500 pessoas? É. Ah, isso aí a gente bate, hein? Foi uma meta honesta. Foi uma meta honesta. Mas essa foi a primeira e a única que dá pra falar. As outras vai ficar só pra gente mesmo. Quer compartilhar uma? Compartilha aí uma meta sua. Consolidar o que a gente tá fazendo. Não tô pensando em valores, não. Porque vai vir. Porque consolidando o que a gente tá fazendo, o valor vem. Sim. Mais múltiplos 5 dias. Cada um aí, fácil. É não? Tranquilidade. Então é isso. Primeiro episódio, podcast A Nova Era, onde a gente vai Eu conversar. queria fazer aquela pergunta que o Jota faz no final. Eu gosto dessa. Tá, fala aí. Se você pudesse... Se você pudesse compartilhar uma mensagem pro mundo inteiro, e todo mundo vai ver, qual que seria? Putz. Aquilo que você mais fala. Talvez tenha a ver com o seu grande ideal, mas que a gente não definiu muito bem. Sim. Não pergunta pra mim não, porque eu não sei. Tô perguntando a você. Nossa, muita coisa passando na cabeça agora. Mas assim, eu vou falar, inclusive, não tem nada a ver com um grande ideal, não tem nada a ver com nada, mas é uma parada que tá na minha cabeça e sempre esteve. E que, assim, eu nem sei se as pessoas vão conseguir entender. Mas isso vai... Quando você entende essa frase, você consegue vibrar gratidão, né? A frase é... que eu compartilharia pro mundo, pra todo mundo meditar nessa frase. Que é... Você não vive. Te é permitido viver. Então, assim, tudo que você faz, tudo que você tem, você não faz. Te é permitido fazer. Te é permitido ter. Permitido por quem?
pela única pessoa que a gente nunca pode esquecer nem por um segundo da nossa vida. Deus. Gostei. Tava pensando nessa frase no banheiro. Eu sempre penso, cara, tudo que eu tô conquistando, tudo que eu tô fazendo, não sou eu. É ele que tá deixando. É sempre ele. E eu acredito muito em mérito, né? Tipo assim, pô, meu mérito de estar aqui, de fazer várias coisas. Mas não sou eu. É ele que Sim. permite, é ele que faz, é ele que dá, até porque sem ele eu nem respiro, pô. Então me é permitido viver, me é permitido fazer e me é permitido ter. Se você entende isso, você consegue vibrar na gratidão mais facilmente, porque você percebe que tudo é uma cadeia de gratidão. Você não estaria aqui se não fosse pelo seu pai, você não estaria aqui se não fosse pela mãe do teu pai, você não estaria aqui até chegar a Deus, sabe? Então, assim, essa era a mensagem que eu queria compartilhar pro mundo. Porque o mundo tá com muita falta de gratidão. Todo julgamento, todo cancelamento, toda a falta de autoconhecimento vem da falta de gratidão pra gente viver num mundo tão foda, tão abundante, tão maravilhoso como esse e estar acontecendo tantas coisas. Por quê? Falta de gratidão. Essa é a chave. Gostei. Caramba. Pô, eu nasci pra isso. Fechamos. Fechamos. Fechou aí? Fechei aqui.